Estamos aqui em mais um episódio de Conversa Mesa comigo, Fernanda Farias. Antes de desenrolar essa conversa aqui, queria pedir para você se inscrever no canal, você que é novo. Batemos uma meta aí de 1.000 inscritos, tem alguns dias já, mas fazer que nem a nossa finada Dilma. Bate a meta, vamos dobrar a meta. Nossa finada presidenta, né, gente? Então vamos aí ajudar a bater meta, 2.000 inscritos, produção? Parece que a nossa barbeira lá, já vou fazer a publi dela, Sabrina, SB Barber, que é platinar meu cabelo. Quem sabe, batendo 2.000 inscritos, eu platino esse cabelo. Né, Sabrina? A Sabrina tá lá, vamos platinar. Pô, Sabrina, aguenta, vamos fazer uma meta, né? Porque a gente gosta de causar, mas a gente gosta de causar com, né? Tem que ter alguma coisa, um objetivo, né? Então, quem sabe, os 2.000 inscritos aí, já tô, falar que nem ela falou assim... Ô, Fer, vamos mexer no cabelo, não sei o quê. Vai alisar? Eu falei, nunca mais, amiga. Agora, já que eu tô eu falei pra ela, bem literalmente assim, já que eu tô na bosta, né? Vou me embelezar. Eu já tô careca mesmo. Deixa enrolar isso aqui. Hoje nós estamos aqui com a Regi e com o Lucas. Né? Vai ser uma conversa um tanto impactante, acredito. Muito obrigada. Antes de começar aqui, daqui a pouco, produção, me lembro de desenrolar os patrocinadores, né? Porque às vezes eu começo a conversar aqui... Mas antes de apresentar o pessoal, eu queria agradecer vocês, né, por terem vindo. Até quando eu fui convidar, que a Anabel, que é minha filha, que deu a ideia, e falou assim, mãe, chama a prof. Regi e tal. Eu falei assim, cara, eu acho que ela não vai aceitar. Aí a Sandra me mandou seu contato. Eu falei, vou tentar, ou não, eu já tenho. Mas obrigado por ter aceitado, ela já está toda emocionada. Enquanto você se recupera, eu vou apresentar meus patrocinadores. Bom, pessoal, temos aqui a Birdseg. Você que tem empresa, que precisa de segurança do trabalho, gente, é essencial, tá? Não, porque a gente costuma, brasileiro, a gente fecha a porta depois de roubada. Eu, por exemplo, vou fazer meu seguro agora com a Navisul, depois que eu já bati meu carro. Então, né? Só que você não faça o mesmo que eu, não. Vai lá, entre em contato com a Andresa, deixa a sua empresa tudo certinho, em dias. Evitar possíveis acidentes, porque, gente, tratar com justiça, tá? Aconteceu algum acidente, ter que ir para o judiciário é bem complicado, ter que pagar indenização. Então, vamos agir antes que aconteça. Então, a Birdseg, eles trabalham tanto com empresas grandes, microempresa, rural, tá? Entre em contato com a Andresa. Temos um episódio aqui completo com ela tirando todas as dúvidas. Tivemos alguns casos aqui na nossa cidade de acidentes que levaram à morte, né? Acidente de trabalho. Então, gente, o que nós pudermos evitar, vamos fazer. Entre em contato ali com o pessoal da Birdseg, eles são muito capacitados. Não, e fora que a Andresa, né, produção? Simpatia pura. Andresa, ela é pura simpatia. Pizzaria Água na Boca, que inclusive Fabrício é parente da Andresa. Olha, é tudo em família aqui. Gente, Pizzaria Água na Boca, eu não vou nem mostrar o resultado das minhas espinhas, porque, né, meu médico não pode saber que eu tô fora da dieta e culpa é do Fabrício, que manda pizza pra mim com Nutella, né? Minhas filhas amam, a Anabel tá ali já. Nutella, qual que é a sua produção? Filé ao alho poró, a borda doce. Nossa, gente, tem para todos os... O quê? Pode falar. Deu tá dando água na boca. Deu água na boca. Fabrício, muito obrigado, Fabrício, por essa parceria. Você sabe que eu amo você, né? É um cara que sempre me socorre, chega em casa à noite atrasada, sabe, né? Família, tudo. Sim. Fabrício, me manda pizza. Estão mandando agora. A entrega. Fala se a entrega não é rápida, produção. Supera na entrega, chega quentinha. Já que tá falando fora da dieta, agora vamos falar de dieta, né? Autoestima, suplemento, meu amigo Marcelo, gente, saiu da dieta, não tem problema. No outro dia você volta a tomar whey, tomar creatina, não tem nenhum problema. O Marcelo, gente, sempre fala, se você tem algum problema, dificuldade para tomar whey, ele sempre vai indicar a marca melhor para você, assim como para mim, né? Ele indicou a Adaptogen, eu me dei muito bem com a marca. Então, eu deixo a indicação para vocês. Se precisar, entre em contato. Aqui embaixo, o Bruno deixa todos os arrobas dos patrocinadores. Navisul Seguro. Além de ser seguro, gente, eles têm parceiros. Ó, tô até com a canequinha aqui, ó. Eles têm parceiro, a Loja Cor, HS Consórcio, tá? Que
não é só seguro. Se você precisa de um consórcio, seja para conquista de um carro, de uma casa, uma lipo, que é o meu sonho, um silicone, também dá para fazer consórcio, gente. Eu não sabia disso. Inclusive, lá o Márcio vai vir no podcast para tirar todas as dúvidas sobre seguro de vida, que nós vamos falar daqui a pouco de um acontecido. Porque, gente, a gente nunca tá preparado. Mas a única coisa que nós temos certeza é a morte. Eu vi falando isso pro Bruno, eu preciso. Até entrei em contato com o Leomar para fazer um seguro de vida. E a gente tem que deixar, né, as pessoas que nós amamos amparado. Então, vamos entrar em contato aí com o Leomar, na Navisul, e tirar todas as dúvidas com ele. Promoken! Produção voltou a treinar. Produção, parabéns, produção. Parabéns. Uma semana treinando. Faltou 3 dias seguidos? Faltou, mas o importante foi uma semana, né? Graças a Deus. Gente, precisar de um cross. Eu tô feliz que eu não sou uma blogueira, né? Mas eu postei lá meus treinos. Tem 3 pessoas que vão começar o cross. Eu tô muito feliz, gente. Tá influenciando pro bem, né? Porque se cuidar, gente, é essencial. Eu tava conversando com um amigo agora há pouco, que às vezes você tá com a autoestima lá embaixo, achando está com depressão. Não, gente, às vezes é falta de um exercício físico, tomar um suplemento, tá? Então, se precisar de fazer um crossinho, morrer, suar, é ali mesmo. Produção quase foi com Deus, de arrasta no primeiro dia de cross. Não gosto nem de lembrar que ele fica pálido já de novo. Folic, transplante capilar. Eu falo transplante capilar, mas, gente, a Folic é inovada. É harmonização corporal, harmonização facial. Se eu não tô com ruga aqui hoje, minha filha, é a doutora Débora. Agora, eu chego lá, ela fala, Fer, olha, tá voltando aqui, olha, deixa eu já dar um pontinho aqui. Eu falo, graças a Deus. A Sandra Batista foi lá esse dia, acabou com o Botox. Eu vou falar pra Sandra assistir esse episódio que é pra ela. A doutora, minha filha, pintou a cara dela inteirinha. Tava feia, hein? Tava feia ali. A doutora fez um milagre. E eu fui pra tirar sarro dela, lógico, né? Amiga é pra essas coisas. Lógico. Depois eu vou te mostrar, Regi, o print. Vou te mostrar o tanto. Eu falei, nossa, acabou o Botox, não vai ter pra mim não mais, não. Zerou. Foi, produção? Verdade. Como que eu não posso esquecer da New Parse? Se eu não falar da New Parse, nem podcast tem, gente, que a gente precisa da internet. New Parse é uma parceria que eu já tenho há 5 anos, antes mesmo de existir podcast. Lá em casa nós temos New Parse, né? Minha sogra tem New Parse. Produção, depois tem que mostrar os brindes, né? Hoje nossa mesa está ocupada, não dá. Mas se você está pagando em dia, você pode trocar lá, acumular pontos, trocar por brindes. Tem caneta, garrafa, como que é o nome? Chaveiro. E, gente, copo. O Bruno ficou triste com um convidado, veio e levou o copo dele, que ele estava namorando. Né? A New Parse daqui a pouco, a garrafa tá ali por enquanto, mas daqui a pouco vai rolar um tereré nela, que eu já tô com um olhar nela já, faz dia. Gente, internet por R$ 99,90. Cara, só New Parse. E se eu tô falando é porque a internet é boa. Se tu tá assistindo esse podcast é porque a internet é boa e tá rodando certinho no YouTube. Foi, produção? Oral Sim, só pra finalizar. Verdade, Oral Sim. Anabel tá ali, ó lá, até deu um sorriso, olha o sorriso dela. Ô, mãe, meu dente tá ficando retinho, graças ao Oral Sim. Meu sorriso também, hoje cheguei na minha sogra e não desci, né? Aí, tô lá dentro do carro, ela, o meu sorriso. Eu fui lá ver que ela colocou o dente dela, ela tá toda feliz. Quando o doutor Lucas vir, eu vou contar um segredo pra ele da minha sogra, que eu tô ameaçando ela. Faz hora, doutor Lucas, vem logo, que eu tô doidinha pra te contar. Gente, precisar de tratamento é lá na Oral Sim. Fer, eles fazem no boleto? Sim. Eu descobri que se você é aposentado, eles fazem uma forma lá para descontar na aposentadoria. Fica bem mais barato, fica mais em conta, não tem juros. Mas vai lá, entendeu? Conversa com eles, eles vão fazer um orçamento, vai ver o que você precisa. E de acordo, né, com o que você precisa, o doutor falar. Gente, aí o pagamento é o de menos, porque você vai sair lá, eles vão dar um jeitinho brasileiro para você fazer seu tratamento. Inclusive, sua avó vai lá fazer um implante? Vai fazer, a velhinha vai ficar linda, vai ficar... Aí o Bruno falou, minha mãe ficou diferente, né? Falei, ficou com um sorriso, né, meu filho? O quê? Você tá doido, ficou com o sorriso do Bruno. Fechou? Tô de parabéns, pedi inscrito, falei todo mundo... Recuperar, né? Tomar uma água que o podcast... Gente, não tá muito ainda não. Pode mandar mais aí, patrocinador. Se você quer patrocinar, pode patrocinar, porque o negócio tá crescendo, tá não, produção? Pra cima, né? Pra cima. Crescer pra baixo é meio complicado, né? Tem só rabo de burro, minha mãe fala que cresce pra baixo, só. Bom,
Agradecendo novamente, Rede, por aceitar nosso convite, você, o Lucas. Eu é que agradeço pelo convite, Fer. Deus abençoe. Eu acho que vai ter que melhorar o microfone, produção, tá bom? Gente, aqui é assim, tá? Nós estamos em família e pronto. Feito. Deixa eu baixar Pronto. também, Lucas. Eu é que agradeço pelo carinho, agradeço pelo convite. É uma honra, né? Eu nunca me imaginei nessa mesa. E tudo que é de mesa, né? Ele faz bem. O estar à mesa, ele é saudável. A mesa traz cura, a mesa traz amizade, a mesa traz alegria, a mesa traz memórias. Então, a mesa para mim é algo simbólico. Grata. E você falando dessa questão de amizade, é uma coisa que falo pro Bruno que dinheiro nenhum paga. Exato. É essa questão das amizades que nós estamos construindo Sim. através do podcast. A Sandra mesmo, eu estava conversando com o Bruno essa semana. Morei, a Sandra desenvolveu uma amizade tão legal e nós nos conhecemos literalmente aqui. Olha aí. Chamei ela veio, sentamos, conversamos um monte, saímos daqui, uma amizade pra vida. Né? E é muito interessante, a mesa. A mesa. E esse nome, inclusive, foi a produção que escolheu, Conversa à Mesa, e é muito interessante isso que você trouxe, né? O móvel sagrado. Ô, Regi, lógico que nós vamos falar sobre a homenagem, mas primeiro eu queria conhecer a sua história, né? A sua caminhada com Cristo começou quando? Nossa, a minha caminhada com Cristo tem história. Eu, na verdade, eu nasci, posso colocar assim, num ambiente não tão saudável, né? A minha mãe, ela vivia numa casa de mulheres e eu fui concebida nesse lugar. Então, eu falo que o Senhor me resgatou desse lugar. O meu pai conheceu a minha mãe aí, meu pai do coração, né? E meu pai resgatou a minha mãe. E aí, a família com quem eu cresci era cristã. Então, eu cresci, inclusive, na Assembleia de Deus Belém. E com o passar dos anos, você vai ficando adolescente, você acaba querendo conhecer, né, lá fora e abandonando a fé. E aos 14 anos eu me afastei, fiquei muitos anos fora, né? E em 2019 eu voltei para Naviraí, porque eu passei uma temporada no Paraguai. Eu sou paraguaia, nasci no Paraguai. E em 2016, vou falar dessa parte, que foi a parte assim que é a fase da minha vida que eu entendo que eu de fato conheci o Evangelho. Eu digo que desses anos para trás eu conhecia Deus como um Deus punidor, como um Deus soberano e não a paternidade. Deus, ele é soberano, mas eu fui conhecer a paternidade de Deus em 2016. E você falando isso, produção do celular, você falando isso faz muito sentido, porque a igreja antigamente empregava um evangelho muito pesado, né? Sim, sim. De fato, a gente carregava uma cruz, e isso nos afastava de uma comunhão, uma mesa com Cristo, né? Na verdade, era mais o exterior, era mais uma preocupação com o exterior, digo eu, do que com o próprio interior, porque Jesus, quando ele vem, é de dentro para fora, né? E eu cresci mais na religiosidade do que no evangelho em si. Então, é assim que eu faço, né, esses dois tempos. Eu digo que um tempo foi de religiosidade e quando eu entendi o evangelho foi quando realmente eu conheci Jesus na essência, né, de entender que o evangelho é um renovo, ele é um recomeço, ele é perdão, ele é amor, que é totalmente diferente do que a religião prega. Né? Então, religiosidade para mim é uma coisa bem longe do evangelho, tá bem distante do evangelho. Foi quando eu conhecia a Semeando. Eu estava numa fase que eu sentia saudades de voltar para Jesus, de voltar para a igreja. E um dia eu fiz uma oração, que inclusive, né, entra a minha história com a Mauri. Eu fiz uma oração, falei, eu sou mãe solteira, eu fui mãe solteira, né? E eu tinha o Lucas com 8, 9 anos nessa época. E eu falei assim, Deus, eu cansei de ficar sozinha. Eu cansei da vida que eu tenho hoje. Eu quero uma família. E eu não tinha voltado para a igreja ainda. Eu entrava na igreja meio que querendo que ninguém me enxergasse. Eu não queria ser enxergada pelos homens. Eu queria ser enxergada por Deus. E eu fiz essa oração. Que eu queria que o Senhor preparasse para mim alguém que me amasse de verdade, mas que acima de tudo amasse o meu filho. Que depois venha uma história linda, né? E passou os anos e um dia uma jovem foi
pedir uma vaga de emprego na Física. Eu trabalhei na Física, Sim. 18 anos. E ela era bem jovem, né? Tinha 16 anos na época. E eu entrevistei ela e fiquei assim, apaixonada por ela. Mas eu falei, a gente nunca contratou menor. Aí eu falei pro Ted, o rapaz que trabalhava comigo, eu falei assim, ouça ela e vê o que você diz, né? O que você acha. Se você achar que ela é compatível, né? Com o perfil. E assim foi feito. Ele falou assim, não, Regi, ela é ótima. Mas na verdade ela era uma resposta de oração. Meu irmão havia vindo passear em casa e ele falou assim, no pensamento dele, a minha irmã precisa voltar para a igreja. Só que ele mesmo não interferiu, ele orou. E aí ele orou para que o Senhor mandasse estratégia, que o Senhor montasse uma estratégia para que eu fosse alcançada. E a estratégia foi essa jovem chegar na FISC. Ela é sobrinha da minha pastora, da pastora Maristela. E ela chegou e ela começou a falar de Deus para mim, mas ela começou a falar de um Deus de sonhos. E o Deus de sonhos, o Deus que eu conheço é diferente. Que a imagem que eu trazia de Deus era esse Deus punidor, esse Deus que se você não fizer é isso, aquilo. Não tinha esse Deus de sonhos, esse pai. E ela me apresentou o Deus de sonhos. E aí foi quando eu e a Mauri começamos a visitar. A partir daquela visita, a gente já se sentiu pertencente àquele lugar. Tá, só uma adendo. O Amauri, vocês se conheceram antes dessa sua volta para a igreja? Sim. Ele é uma resposta de oração, mas uns 3 anos antes a gente se conheceu em... Deixa eu lembrar o ano certinho. 2007. Em 2007. E a gente foi para a igreja em 2016. E ele também já conhecia o evangelho? Ele era católico, um católico não praticante. Ah, sim. Mas, assim, o evangelho, assim, na essência mesmo, não. Era aquele... Falava, sou católico, mas nem na missa ia. Né? Então foi a partir daí que a gente começou a nossa caminhada. E nós entramos para a igreja e as coisas foram acontecendo muito rápido. E assim, para mim, ter conhecido o evangelho na essência fez toda a diferença. Porque daí eu comecei literalmente um tratar de dentro para fora. Quem era a Regiane? Né? Aos confrontos, quem você é quando ninguém tá vendo? Quem você é quando você chega na sua casa? Porque é fácil você ser bacana lá na escola, né? Ser legal com as pessoas, ser simpático com todo mundo, mas quando você chega na sua casa, quem você é? E aí eu comecei a trabalhar nesse confronto comigo. Quem eu sou? Quem eu sou? Né? E aí eu fui me encontrando, fui deixando o Senhor entrar em áreas, né? Porque você vem de uma vida de traumas, você vem de uma vida de feridas, de dores, de frustrações, de perdas. E isso reflete na sua fase adulta sem você querer, né? É uma coisa que você não quer, mas está ali presente com você. Essa questão dos traumas e tal. E nós, como adultos, a gente vai passando por cima, porque precisa trabalhar, precisa criar os filhos, e vai deixando o nosso eu de lado. Exatamente. E aí é quando vem Jesus e fala, não, eu preciso tratar com você. E foi isso que aconteceu com você. Foi. Aí eu fui entendendo que eu precisava abrir meu coração, que era Ele que ia me perdoar, que era Ele que ia me remir, que era Ele que ia me curar, né? Que talvez eu não conseguisse trazer de volta a maternidade que eu não tive, né? Porque eu não fui criada com a mãe. Eu não ia trazer de volta, talvez, a paternidade que eu não tive, a família que eu sonhei em ter, porque fui criada com a avó, com o vô. E, assim, minha avó era muito brava. Então, assim, muitas situações. Então, você não vai, de repente, trazer de volta aquilo. Você não vai voltar a viver aquilo. Porém, você vai ser construída para a família que você vai ter. E foi isso que aconteceu. A partir disso, eu comecei a ser a mãe que eu não tive, a ter momentos à mesa com a família que eu não tinha, saber olhar e elogiar, dizer eu te amo. Nós temos o hábito de dizer eu te amo todas as vezes que a gente se encontra, dar um beijo, dar um tchau, eu te amo, mandar mensagem, coisas que talvez assim as pessoas deixem passar despercebido, nós começamos a dar uma atenção especial para isso. Então, o tratar que o Senhor começou foi de dentro para fora, tanto em mim quanto no Amauri. O Senhor foi construindo ali um casal. E aí, assim, a gente se apaixonou pela obra desde o início, sabe? A gente tinha um coração, assim, muito de reino. E nós começamos a trabalhar, né? Com a juventude da igreja, com os adolescentes, depois os projetos. E com o passar do tempo foram vindo, né? As responsabilidades e também a unção pastoral. Né? Em 2022, nós recebemos a unção pastoral. Ô, Regi, abri uma pergunta voltando lá atrás. Quando você viveu esse peso da religião, em algum momento você se sentiu assim que você não teria mais direito ao perdão, ao direito ao céu?
Sim. Você sentiu? Porque eu já me Sim. senti dessa forma. Sim. Porque, na verdade, quando você conhece, quando é apresentado a você um Deus punidor, é como se houvesse regras e a consequência das regras. Nós sabemos que o Senhor nos deixou os mandamentos, os princípios, e sim, devemos cumpri-los, né? Mas da forma como eu aprendi, é como se não houvesse perdão. É como se não houvesse um pai, porque nós que somos pai e mãe, nosso filho erra, a gente deixa de amar? Não. Não. A gente acolhe, a gente até pode corrigir, né? Mas a gente não deixa de amar. E era esse amor que eu não sentia, que eu achava que eu não tinha direito. Errei, falei, acabou pra mim. Então agora eu preciso me contentar com a vida que eu tenho. E quando na verdade não, né? O evangelho ele traz essa proposta de recomeço, de renovo, né? De você se arrepender e você recomeçar uma história com Cristo. Tanto que a palavra fala, né? Que ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Porque é justamente isso. Ele vai pegar aquele que ninguém quer, vai pegar aquele que é improvável, aquele que todo mundo rejeitou, e ele molda da forma que ele quer, quando se é permitido. Ô Lucas, você, nessa questão dessa transição da sua mãe, nessa mudança de vida dela, você sempre acompanhou, pelo que eu vi, né? Sim. Você sempre viveu isso, tanto que você casou ali na igreja com a Karine e tal. E como que você vê essa mudança da tua mãe durante esse tempo com a Mauri? Bom, foi uma mudança, ao mesmo tempo que ela foi radical, ela foi gradual, né? Então, quando a minha mãe e o meu pai passaram por esse processo de conversão, as coisas elas mudaram de uma vez só, mas ao mesmo tempo elas não mudaram de uma vez só, né? Mudou a forma como eles lidavam com as situações que aconteciam e foi aos poucos, né? Então, por exemplo, a minha mãe, ela tinha um jeito assim, um pouco mandona, Dura. né? Dura. A Mauri dizia que eu era sargentão. Bruna, ainda tem esperança para mim. Então, foi coisas assim que... Não é que ela deixou de ser um sargentão, né? Mas todas as vezes que ela tinha atitudes assim, que antes do processo de conversão, que era algo assim, que ela não pedia perdão, ficava por isso mesmo, ela vinha, reconhecia, pedia perdão. E pra mim era muito estranho, né? Porque até então eu tinha uma mãe que... Dura, firme. Se você não fizesse isso, o couro comia, né? E depois não. E do meu pai da mesma forma, né? Meu pai também, ele tinha alguns rompantes, né? E antes a gente, assim, brigava, se desentendia, cada um ia pro seu lado e aí algum dia a gente voltava a se falar, né? E depois não. Depois as brigas, elas aconteciam ainda, né? Algumas vezes, com menos frequência, mas quando acontecia, tinha esse pedido de perdão, sabe? Eu acho que foi isso que foi mais determinante para entender. Não, realmente houve uma conversão. E eu falo assim que é interessante isso, porque às vezes os pais, eles acham que eles não têm a obrigação de pedir perdão para os filhos. Tipo assim, eu errei e tal, e o assunto encerra por ali, porque é eu que mando e você obedece. E na verdade, quando você tem esse entendimento, você entende que você pode errar com seu filho. E por que você não vai pedir perdão? É que eu falo pra Ana assim, Ana, a cara dela. Eu falo assim, Ana, a vida ela não veio com um manual de instrução te ensinando a ser mãe. Eu aprendi a ser mãe com você. Fala isso pra ela. Então, tem vezes que a gente se pega lá em casa, depois eu sento, cara, a gente precisa entrar num consenso, vamos... Tá. Mas aí, às vezes, eu não sei se isso acontece com você como mãe, Sim. O mais novo a gente lidar de outra forma. Mas porque a gente aprendeu com o mais velho. Vai fazer o quê, gente? Vocês foram nossos ratinhos de laboratório. Nossos cobayes, É né? verdade. Então, assim, e eu que fui mãe solteira, então, assim, tinha uma preocupação gigante de errar. Eu falo isso pra Ana muito. Então, você quer ali, ó, sabe? Tudo na risca, tudo certinho, né? Respirar, sentar, falar, coitado, sofreu, né? Então, assim, quando eu entendi, então, eu comecei esse processo. A primeira coisa que eu fiz quando eu entendi foi sentar com ele e pedir perdão. E aí, depois, aos poucos, daquilo que ele ia lembrando, que ele ia trazendo, porque você causa muitos traumas nos seus filhos. Quando você não tem essa maturidade, quando você não tem, né? O Senhor, especialmente. Porque quando a gente vamos falar, quando a gente não conhece o Evangelho de uma forma, assim, de trazer essa cura para os corações, você age e fica tudo certo.
Mas quando você vai entendendo esses detalhes, não é uma humilhação. Não é você perder a sua autoridade, chegar no seu filho e pedir perdão. Na verdade, você está ensinando ele, né? Eu errei e eu estou te pedindo perdão. Você está ensinando ele que amanhã, quando ele errar com outra pessoa, independente de quem seja, ele também vai pedir perdão. E eu falo assim, que essa questão de ser mãe nova e sozinha, a gente tem muito medo de errar. Tem. Porque essa pessoa depende, o caráter dele depende só de você. Só de você. Então, uma carga que era para ser dividida ali por 2, você tá carregando sozinha. Sozinha. E eu falo isso muito pra Ana. Falo, Ana, hoje minha vida é outra, eu tenho a minha casa. Então, muitas vezes a Alexia vai chorar, mas ela tá dentro de casa. Então, Sim. muitas vezes a Anabel chorou, fez birra, tava na casa dos outros, morando com os outros. E fora isso, Até que né? hora essa guria vai chorar? O que você tá fazendo aqui com sua filha? Então, tem tudo isso em cima da gente. Não é uma justificativa, mas que aquilo ali acaba refletindo nos seus filhos também. São coisas que você não gostaria, né? Igual quando eu aconselho as jovens, eu falo, gente, não faz. Calma, escolhe primeiro, né? Aquele que vai ser o seu futuro esposo. Porque a responsabilidade é sua, de quem vai ser o pai do seu filho. Certo? Sim. Então, não vai na emoção, não vai naquela paixão, vai com calma, vai com paciência, espera. A gente ensina o corte, né? Espera. Por quê? Porque é muito difícil você ser mãe solteira. Você faz com que eles paguem um preço que não precisava. É lógico que talvez com um casal, mesmo o pai e a mãe, pode errar? Pode. Mas pelo menos você está em 2, né? Sim. Um troca ideia, um conversa com o outro. Agora, sozinho, o Lucas pagou um preço muito caro por isso. Hoje nós somos curados, somos tratados, né? Mas assim, que preço caro ele pagou? Porque não era só essa questão da minha falta de experiência, até porque eu também não tive mãe. Então eu não tinha, né, algo para passar. Não conseguia reproduzir, né? Exatamente. Porque você não viveu. E fora isso, você depende de outras pessoas o tempo todo. Você depende de que alguém cuide para você, você depende que alguém muitas vezes fale coisas que você poderia ter falado, ensine coisas que você poderia ter ensinado. E você vai ter que ficar quieto, porque você não estava ali. Igual ele mesmo cresceu, boa parte ele ficou com uma tia minha. Lógico que a minha tia era maravilhosa, mas não era eu. Então, assim, muitas coisas ele trouxe pro coração dele, a própria rejeição. Porque, poxa, na cabeça da criança, a minha mãe não me escolheu. Né? Minha mãe teve que trabalhar, minha mãe escolheu trabalhar. Ele não entendia, talvez, na época que eu não tinha outra opção. Eu tinha que sair trabalhar para poder trazer o sustento para nós dois. Então, passou anos da vida morando na casa da minha tia, chamando, né, o meu tio de pai. Então, assim, são N situações de quando você não consegue sozinha ali cuidar do seu filho. Então, eles pagam um preço muito caro. E eu imagino que vai ter mães que estão assistindo, né? Que vão se identificar com essa fala. E ver que não é só você, não está sozinha, né? Todas as mães passam por esse momento de erros, de autocobrança ali. Sim. Eu falo pra Ana assim, Ana, eu não posso errar com você, eu não posso. Porque o seu caráter, quem você vai ser amanhã ou depois, depende de nós. Depende de né? nós. E eu falo assim, cara, hoje eu olho pra minha mãe trabalhou muito fora, tal. E eu olho assim e falo, putz, minha mãe deve ter muito orgulho dos filhos hoje. Os filhos são tudo trabalhador, tudo tem uma profissão, tudo encaminhado. E eu acho que isso deve ser muito gratificante para uma mãe. Sim, e esse é o medo de você não construir, igual a minha oração sempre foi a vida inteira, Senhor, faça dele um homem de bem, faça dele um homem honesto, porque era o meu maior medo, de ter que o meu filho, de repente, aí, voltasse para as drogas, voltasse pro crime, voltasse para a vida fácil, sabe? Era o meu desespero, Então, a vida toda, eu era rígida, era chata, mas ao mesmo tempo eu era ausente também. Porque eu precisava trabalhar, eu me formei depois que ele nasceu, precisei estudar. Então, assim, muitas coisas a gente abre mão, então eles pagam um preço muito caro. Hoje, graças a Deus, o Lucas é curado, mas quantos traumas ele trouxe? De rejeição de pai, de rejeição de mãe, de ter ficado, né? Ele pode falar melhor sobre isso, né? Com a minha tia, no caso, sendo criado por outro, né? Não ter a mãe. Todas as vezes que eu ia embora era um choro. Hoje, Lucas, lógico que quando nós somos adolescentes temos uma visão, mas hoje você casado, constituindo, né, vai constituir logo ter filhos e tal, imagina, a avó vai à loucura, Brasil. Hoje você tem outra visão da sua mãe? Ah, totalmente. Na verdade, assim,
minha mãe tomou o caminho mais difícil, né? Que é o caminho de ir, lutar, se esforçar, estudar para ser alguém na vida, né? Tanto que ela fala que ela precisou ser alguém na vida por minha causa. Sim. Né? Lógico, quando você tem ali uns 14 anos, você não vai entender isso, né? A cabeça de adolescente funciona numa outra velocidade. Mas hoje, na verdade, assim, o que eu tenho por ela, o que eu tenho pelo meu pai é admiração, né? Porque tomou o caminho mais difícil, né? Poderia ter feito N coisas para tentar ou me dar uma vida mais confortável, ou então nem se importar comigo, né? Mas não, ela foi. E ela tinha me feito uma promessa, né? Que o dia que ela fosse alguém na vida, ela ia voltar e me buscar para morar com ela. E no dia da formatura dela, ela foi e cumpriu a promessa dela. Me trouxe para morar junto com ela. Ai, gente. Sabe qual que era o meu emociona. medo, filho? Eu falava assim, meu Deus, e se eu casar com alguém que não ame ele? Então eu preciso ser alguém, porque eu preciso ter independência. Para aquilo que ele precisar, ele não ser humilhado. Na minha cabeça era isso, porque eu vi algumas pessoas que tinham relacionamento depois de ter filho, e às vezes o filho, coitadinho, ficava ali. Se nascia um outro que era daquele pai, o primeiro era meio que esquecido. A mãe tinha que estar... Então eu falei, não, eu não quero isso pro meu filho. Então o meu desespero era eu casar com alguém e esse alguém indicar coisas pra ele, esse tipo de coisa. Então, na minha Porque mente, tem que ser alguém. homem que casa com a mulher e esquece que ela tem os filhos dela, né? Lá em casa, a gente passou por isso também, que a Ana não é filha do Bruno, né? Sim. Mas... E eu acho bonito você chamava o Mauri de pai. Uhum. E a Ana também com o Bruno. E uma coisa assim que foi muito linda da parte dela, porque eu não Natural, ensinei. né? Entendeu? Eu nunca ensinei. Foi uma coisa, igual você falou, é natural. E lá em casa eles têm essa comunhão de pai, a Alexia, ela. E é muito interessante quando você acha alguém que fala, nossa, agora o Bruno vai se achar, Brasil. Que acha alguém que vai acolher. Gente, eu sou assim, tá? Ele é Na mesma hora que eu tô nobre. chorando, tô rindo, daqui a pouco eu fico brava. Bipolar. Não, e é interessante você achar uma pessoa que fala, não, eu vou ajudar você a criar seu filho, vou estar aqui como amor. um pai, vou dar amor, vou dar atenção. E é uma coisa que eu falo muito pra Ana, eu falo, Ana, agradece, você tem uma pessoa que te leva na escola, Sim. que te busca, Sim. que se importa com o que você vai comer, onde você vai dormir. E ele é mais ciumento que eu ainda, não vai pra casa de amiga, onde que tá, né? O Amaurífer, ele registrou o Lucas. O Lucas carrega o sobrenome dele. Nossa, não, mas só uma curiosidade, não tinha o registro do pai, no caso, Tinha. Lucas, ou tinha e conseguiu tirar? Tinha no Paraguai. Porque a minha gravidez aconteceu no Paraguai. Eu morei um tempo lá, eu fui criada pela avó. E quando eu tinha 14 anos, a minha avó faleceu. Então, obrigatoriamente, nós fomos pro Paraguai, porque lá nós tínhamos uma tia, porque era meu pai e 3 crianças, 3 adolescentes. Eu, com 14, minha irmã com 13 e meu irmão com 11. E meu pai, ele era motorista. Meu pai nem sabia cuidar de nós, porque ele só viajava, só trabalhava. Então, era tudo vó. E o que aconteceu? Tinha que ter uma mulher. E meu pai era solteiro na época. Então, nós fomos pro Paraguai, porque lá tinha uma tia. Então, foi lá que eu comecei a minha vida. E lá no Paraguai foi que eu fiquei grávida, né? O pai do Lucas é paraguaio. E foi registrado lá. Com 19 anos, eu voltei pro Brasil. E aí, quando eu voltei, o Lucas só tinha o registro de lá. Na verdade, registramos aqui, minto. Nós registramos aqui porque ele nasceu em Mundo Novo. Eu vim ter ele em Mundo Novo. E aí, tinha só o registro no meu nome. No Paraguai tinha o nome do pai, mas aqui no Brasil não tinha. E aí, o que aconteceu? Eu fui intimada, não sei se é normal, se é comum isso, mas o oficial de justiça me procurou lá na FISC, me achou na FISC, porque ele falou que eu precisava ir atrás do pai do Lucas para registrá-lo, porque não podia mais ter só o nome da mãe no registro. Não sei. Nunca fui atrás disso, mas foi o que aconteceu. Ele não foi uma, ele foi 2 vezes atrás de mim. E aí, na primeira vez, eu liguei pro pai do Lucas, conversei com ele, e falei assim, não, eu vou para fazer o registro aqui no Brasil. Nunca mais veio, nunca mais. Só prometeu. Aí passou um tempo. Um cara de novo, moça, cadê o pai do seu filho? Exatamente, você precisa colocar. Eu falei, meu Deus. Moça, você tá mais interessado do que eu? Não tô entendendo, fala. E aí, né, eu leiga, eu falei, preciso dar um, né? E aí foi quando a Modi falou pra mim, se ele não registrar, eu registro. Muito homem, né? Muito homem, porque não é qualquer um que... E aí eu liguei pro pai do Lucas novamente.
Eu falei, você vai vir? Ele começou a dar, por causa disso, por causa daquilo. Eu falei, porque se você não for vir, o Amaury vai registrá-lo. Daí ele falou assim pra mim, até no momento eu me ofendi, né? Ele falou assim pra mim, eu acho que ele vai ser mais útil pro Lucas do que eu. Eu pensei comigo, né? Mas aí desliguei o telefone, sentei com o Lucas e conversei. O Lucas tinha 13 anos nessa época. 13 para 14, né? Quando aconteceu o registro. Aí eu falei, Lucas, teu pai não vai vir registrar e o Amaury se disponibilizou. Você quer? Quero. Eu falei, só que amanhã, depois, se vocês brigarem, se vocês discutirem, você não vai poder dizer, você não é meu pai. Ele é seu pai, porque daí legalmente ele é o seu pai. E ele falou assim, eu quero. Eles, na verdade, tipo assim, era briga de amor. Eles brigavam agora e daqui a pouco já estavam se amando. E foi quando o Amaury aceitou. Não aceitou não, na verdade foi ele que propôs, né? E aí nós fomos em Campo Grande e ele reconheceu a paternidade. Não tira nenhum nome, tanto que o nome do Lucas é gigante, né? Acrescenta. E aí o Amaury registrou ele. Então, Como hoje... que é seu nome, Lucas? Só para título de curiosidade. Lucas Gualberto Cardoso de Oliveira Rodrigues. Faz nome de imperador. Meu Deus do céu. Toda vez que a pessoa me pergunta o nome completo, E quando você tem que é sempre escrever? essa cara. Tudo isso? E quando você tem que escrever? Você tá doido. Não, eu tenho que abreviar 2 e deixar o E último. assim, Deus, assim, na bondade dele, ele respondeu a minha oração. Porque o Amaury, além de me amar, ele amou o Enzo como filho, o Lucas como filho, né? A mãe troca de nome, né? Normal. Ele amou literalmente ele como filho. O relacionamento que os dois tinham, a união, a unidade que eles tinham, tipo assim, era algo assim, perfeito de ver. Às vezes eu falava assim, ele tem mais paciência com o Lucas do que com o próprio Enzo, que é o nosso filho, né? Que tem 14 anos. Então, assim, eles construíram uma relação de paternidade que gerou tanta cura no coração do Lucas, que o Lucas foi até o Paraguai pra, tipo assim, não se reconciliar porque não havia uma briga, mas havia uma distância do pai biológico dele. E essa cura de paternidade que Deus derramou através do Amaury fez com que ele procurasse o pai biológico, sentasse e falasse, olha, vou te apresentar o Lucas. E ali houve também um período de perdão da parte do pai biológico dele, e hoje eles também têm um bom relacionamento. É lógico que o pai do coração tem vantagem, né? Por conta da convivência, por tudo aquilo que eles construíram. Mas o Senhor trouxe essa cura por completo através da paternidade. O Amaury, então, o que ele vivia na igreja era de fato o que ele vivia em casa, né? Foi um combinado nosso. Quando nós fomos para semeando, nós olhamos um para o outro. Porque nos primeiros tempos é uma guerra, né? Tanto na mente quanto no seu espírito, porque você está ali sendo confrontado o tempo todo com a palavra, e às vezes você sai daquilo. E um dia eu sentei com ele e falei, se é pra gente seguir, nós vamos seguir de verdade. Nós não vamos ser um casal em casa de uma forma e na igreja outra coisa. A gente vai seguir de verdade. Isso foi um combinado, foi uma parceria nossa de ser verdadeiros. E assim foi. Então, aquilo que a gente era dentro da igreja, a gente era em casa. Tanto que nós nunca pregamos que nós éramos líderes perfeitos, líderes que não tinham problemas. Não, todo mundo sabia quando eu tinha brigado com a Amaury. Chegava lá com a cara feia, Não tinha problema, porque a gente era um casal. Nós tínhamos as nossas dificuldades. Viu, Bruno? Não tem problema a gente chegar com cara feia na casa dos outros. Inclusive, vamos fazer nossa cara feia agora. Mentira. Nunca colocamos, o nosso filho é perfeito, nosso adolescente não tem problemas como... Não. Então, assim, a gente era literalmente um livro aberto. Então, as pessoas que conviviam com a gente, que tinham acesso à nossa casa, sabia que nós éramos o mesmo casal na igreja. O Amaury sempre muito brincalhão, sempre. Então, todo mundo já percebia, não, hoje o negócio não tá bom, né? Mas ele era, a mesma forma que ele conversava com você quando estava sozinho, era a forma que ele conversava perto de mim ou perto de qualquer outra pessoa, as brincadeiras, foi assim que a gente se permitiu ser construído, ser verdadeiro, ser natural. Tem problema, tem erro, durante a caminhada, não, então era tudo. E na verdade, casal é assim, gente. Vocês não são assim, parabéns, tá? Parabéns. Se alguém tá assistindo e fala que não briga, parabéns. Porque monta um curso normal. E até o Lucas que casou esses dias, produção, tá vendo? Vendo, produção, casou esses dias, tá em lua de mel ainda. Tu que fotografou o casamento dele. Foi, lindo, né? Por sinal. É difícil, não é?
Quando tá namorando, mais de boa, né? Não, Lucas? Ah, namorando é Tudo é flores. só coisa boa, né? Aí casou, chega a primeira conta de água e de luz e fala, oxi. Não, o casamento, ele ensina mais sobre o evangelho do que qualquer outra coisa que você possa fazer Amor e renúncia diariamente. diariamente. É liberar perdão todos os dias. Eita, cara. Você vai morrer quando chegar em casa. Não, é você. Sempre é você que tá errado, né? Fala. Dá um sinal. Se você tá sofrendo, dá um sinal. Se você precisa de ajuda. Brincadeira, amor. Brincadeira. Mas a verdade, né, é que quando você tem Jesus como foco, em qualquer área da sua vida, você vai construindo. A cada dia você vai renunciando, né? O velho homem, a velha criatura, e vai construindo com a essência dele, né? Com a nova essência. Porque, igual o Lucas falou, o casamento é isso. Até tem um versículo que antes eu questionava muito, que a mulher devia ser submissa ao homem. Eu que era sargentão, como assim? E com o passar do tempo, o Senhor foi revelando. Na verdade, quando a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao homem, ela não está falando homem do sexo masculino, está falando do homem sacerdote. É aquele que provê, é aquele que protege, é aquele que cuida, é aquele que ama. Inclusive, ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Morreu. Então, quando você fala você ser submissa ao homem, é esse homem, não é qualquer homem. Por quê? Porque quando você tem esse homem, esse sacerdote na sua Minha casa... filha, quando tem um homem que fala, vou pagar suas contas, você fala, graças a Deus. Amor, eu vou trabalhar hoje, fica em casa dormir, graças a Deus. Exatamente, porque daí essa submissão, na verdade, ela se torna uma parceria. Sim. Não é você manda e eu obedeço, não. Não, Às vezes as construir junto, né? Tá lado Exatamente. a lado ali. Exatamente. Então, essa submissão é prazerosa, porque você cria uma parceria de ser auxiliadora, de vocês sentarem, conversarem, tomarem decisões juntos. Nem sempre você vai aprovar a decisão do seu marido, nem sempre ele vai aprovar a sua, mas tem isso. Não tem mais mentiras, não tem mais hipocrisia, não tem mais você falar mal do seu marido para os outros. Por que você vai falar mal daquele que é só metade? Você vai entendendo, você vai aprendendo a lidar com a situação do dia a dia, com a rotina, com os problemas, com as frustrações que não deixam de existir, sempre vai ter. São duas pessoas diferentes. Eu falo que eu e o Mauri, a gente era o oposto um do outro. Nós éramos totalmente diferentes. Eu melancólica, ele sanguíneo. Eu reservada, ele agitado. A gente chegava numa padaria, eu toda quietinha, ele chegava e falava assim, sabe onde vende um pão bom aqui? Eu saía, eu adorei. Então assim, ele era então a gente era totalmente diferente. Eu sou aquela que senta, organiza, ele deixava pra última hora, sabe? Totalmente diferente, só que nós tínhamos algo em comum. O reino. O propósito. Então o nosso propósito era um só. Podia brigar, mas o propósito era até que a morte se separasse. Então, assim, você vai construindo isso em Cristo, porque se você for um casal que não tem esse entendimento, a tua ideia não deu certo, separa. Ainda mais a gente que já vem de um relacionamento, é facinho pra você falar assim, tchau. Tô indo, tá. Exatamente. Então, assim, foi... algo de Deus mesmo, né? A nossa aliança, a nossa unidade foi algo de Deus, assim, que foi construído tanto em mim quanto em ele. Duas pessoas maduras. Eu falo que agora a gente tá vivendo a melhor fase das nossas vidas, né? Que é a fase de maturidade, do casamento, de maturidade como cristãos. É lógico que as lutas não cessam, mas a gente estava numa fase muito boa, uma fase muito, muito gostosa, muito reflexiva. A gente construiu um legado de família. Não somos a melhor família de Naviraí, mas a gente construiu algo que muitas pessoas não conseguem ter, que é esse tempo de mesa, esse tempo de conversar com o filho. A gente gosta de contar, né, Lucas? Nós tínhamos um dia da semana, né, que o Lucas e a Karine vinham na nossa casa pra gente passar um tempo de qualidade. Jogar Uno, jogar baralho. Assar uma carne, né? Banco imobiliário. Via que postavam as carninhas lá, de vez então, em assim, quando. era um dia que a gente tirava pra falar assim, não, esse dia é nosso. Porque nós trabalhamos, nós temos responsabilidades, tanto no ministério quanto no nosso trabalho. Esse dia é nosso. Então, esse dia é o dia de a gente dar risada, de a gente brincar, de a gente brigar ali, porque tem alguém roubando o jogo, alguém, sabe? Era o nosso tempo de qualidade. Então, a gente construiu isso, sabe? De a Karine e o Lucas se organizar, uma semana na casa da mãe dela, outra semana na nossa casa, sabe? De ninguém
invadir o espaço de ninguém, mas de ser prazeroso esse tempo em família. A gente conseguiu chegar nesse nível de fazer com que estar juntos fosse um prazer. Tinha dia? Tinha, como todo mundo. Porém, aquilo que a gente construiu foi muito maior do que tudo aquilo que viesse para ser um problema. O Amaury, ele sempre foi uma pessoa muito prestativa, né? Sim. E assim, o contato que eu tive com ele foi pouco ali na igreja e tal. Acho que o Bruno mais do que eu, por conta que você fez lá. A gente fala retiro, né? Eu não sei se lá no encontro. É encontro, Uhum. tal. E aí eu sempre vi ele ali na Econtel, ali, Sim. né? Entendendo, tal. Daí ele foi e arrumou o serviço pro meu cunhado. Quando ele foi trabalhar com o Lucas, ele indicou meu cunhado para trabalhar, o irmão do Bruno, Leandro. Leandro ficou no lugar dele. Não acredito. Também dei aula pro Leandro. Olhando assim, parece agora. Eles parecem. Daí, quando a gente foi montar essa estrutura, era sábado, tava tudo fechado. E aí faltou essas estruturas de ferro aqui. E eu falei, cara, a gente precisa colocar isso aqui hoje pra rodar. E o Leandro tava aqui, todo mundo. Aí eu falei, cunhado, não tem o número da Amaury? Vou ligar pra ele, ver o que ele pode ajudar. Cara, ele parou tudo que ele tava fazendo. Ele foi lá, abriu a loja. Ele vendeu. O que você precisa, né? Foi muito marcante pra gente, porque a gente realmente precisava resolver. E ele não. Chegou lá de bizinha, muito dorinho. Não, o que você quer aí? Pega aí. Depois você faz o Pix. Eu falei, cara, mas você nem falou o valor. Vai pegando aí. E a gente trouxe todos os ferros. Cara, e aquilo me marcou. Eu falei, cara, quão prestativo. Ele não precisava estar fazendo isso. Hoje é sábado, mas mesmo assim ele foi lá, disponibilizou o tempo dele, né? E foi uma coisa que me marcou muito. E aí, quando vem a notícia do acontecido, eu falei, cara, a gente tava no churrasco, né, no Jota. Acabou o dia pra mim. Tipo, e eu falei, cara, eu nem era tão próxima dele. Imagina a família como tá nesse momento. Porque acabou o churrasco pra mim, todo mundo. Bruna, a Fernanda tá bem? O que aconteceu? Não sei o que. Eu falei, nada, vamos comer. Comemos e fomos embora, né? Foi tipo bem isso. Falei, Bruno, não dá. Porque se a gente não se compadecer de uma morte assim tão repentina, tudo tão muito rápido. Porque é diferente quando você tá num processo ali já, a pessoa lutando pela vida, Sim, de é cama, diferente. camada. É diferente. Não Você que já não vive um pré, né? isso que não é que não vai doer, não é desmerecendo a Claro. dor. Mas uma coisa assim, a pessoa vai ali. É isso que me marcou muito. Eu falava, Bruno, ele saiu pra jogar uma bola. Foi. Né? E como que foi pra você essa notícia, né? Depois de tudo isso que você me contou, uma construção. Menina, assim, acho que a gente não tem palavras, né, pra descrever, porque a gente passou o sábado envolvido com as coisas da igreja. Sábado de manhã, inclusive, tinha um café com pastores. E me lembro tão bem, estava conversando com a Karine e eu falei, olha, a pastora estava pregando sobre cura nos pastores, que hoje o índice de pastores que cometem suicídio, de pastores que perdem suas famílias, enfim, estava dentro desse contexto. E tinha 2 viúvas na igreja. E eu falei pra Karine, falei assim, nossa, aquela irmã ali faz pouco tempo que ela perdeu o esposo dela. Nós temos 2 viúvas, né, dentro da igreja, uma conversa aleatória ali. Isso no sábado Isso mesmo? no sábado de manhã. Sábado de manhã. Aí eles estavam trabalhando, né? O Lucas e o Amaury, e eu e a Karine estavam na igreja. Aí acabou quase meio-dia, 11, pouquinho, meio-dia, daí a Karine falou assim pra mim, ai, Regi, eu nem sei o que eu vou fazer de almoço hoje. Eu falei, vamos lá pra casa, né? Eu tenho feijão cozido e tal, né? Daí ela falou, vamos. Nosso almoço estava agendado para domingo. A gente ia fazer almoço domingo. E aí aquele almoço surgiu. Aí fomos pra casa, fizemos almoço, comprei bife, ainda falei bem assim, brincando. Eu falei, vou honrar os cebolentos da casa, porque eu não curto muito cebola, mas tinha ele e a Patrícia, que tava junto, que é uma amiga nossa, bem próxima, vizinha ali. E a gente foi e fez esse almoço, um almoço super simples. Ele chegou todo feliz, né? Aí almoçamos ali, todo mundo rindo, brincando. Ele passou a tarde, falou, nossa, que almoço gostoso, sabe? Elogiando aquele almoço. Aí quando foi 5h30, mais ou menos, a gente foi pra igreja. Era um dia de 24 horas, né? E a gente saiu da igreja naquela noite, 11h30 da noite. Mas antes disso, na quarta-feira, ele havia ministrado. E ele pregou sobre fé. E ele fez uma pergunta para a igreja. Se Jesus voltar hoje, você está pronto? Se Jesus te chamar hoje, você está pronto? Ele disse, eu estou.
E ele sempre dizia, eu estou pronto, eu não tenho medo da morte. Se Jesus me chamar, eu sei para onde eu vou pro braço do Pai. Sempre falava isso. E naquela quarta-feira, ele ministrou sobre isso. Nesse sábado, que foi o 24 horas, ele foi orar por dízimos e ofertas e ele começou a falar de cura. E eu olhei pra ele assim, tava fulminando já ele com os olhos, né? E como ele tá falando, e eu não entendia, porque na verdade aquela cura que ele tava falando era a cura que eu ia precisar pro dia seguinte. Aí saímos da igreja, 11h30 da noite, fomos pra casa. Ele foi dormir mais cedo porque ele tinha que sair de manhã pro jogo, ele ia de carro. E eu tava com muita tosse. Eu lembro que eu fiquei fazendo um chá pra mim, demorei pra ir pro quarto, tudo. E aí a gente deitou, dormiu. Quando o celular despertou de manhã, eu falei, que horas são? Ele falou 15:45. Aí a última palavra dele pra mim foi, descansa. Ele saiu bem quietinho, não acendeu a luz pra não me acordar. E aí eu ouvi o portão fechando. E aí eu falei assim, Senhor, leva ele em segurança, livra de acidente, aquela oração que a gente faz. Toda vez que eles viajam, eles nem sabem, né? Mas a gente tá ali, ó, intercedendo. Aí logo eu acordei, fui limpar minha casa, tal, aguardando, né, eles virem, mandei mensagem pro Lucas e a Karine. E aí, quando eu tava terminando de limpar a casa, isso o jogo tava acontecendo online, tava sendo transmitido, só que eu não estava assistindo. Aí, passou uma pessoa, daqui a pouco ela voltou e parou. Ela veio para me dar a notícia. Na verdade, a maioria das pessoas já estavam sabendo antes de mim. Porque como aconteceu cedo lá em Dourados, as pessoas começaram a mandar para os amigos aqui de Naviraí. Mas a notícia não havia chegado em mim. E aí a pessoa que foi para me contar, ela não teve coragem de falar a notícia por completo. Ela só falou assim para mim, Regi, o Amori passou mal e precisou ir para o hospital. Aí estão vindo trazer o seu carro porque tem que ter alguém da família no hospital. Em 2018, ele teve o primeiro infarto. Então, eu imaginei que fosse ser da mesma forma. Porque quando ele infartou, ele nem ficou inconsciente a primeira vez. Ele foi para o hospital, foi medicado, depois foi levado para Dourados, ficou na UTI. E houve uma recuperação. Na verdade, nós falamos que foi um milagre, porque com a idade que ele tinha, na época era 47 anos, o infarto que ele teve era para ele ter falecido naquela época. Então ele teve a segunda chance, né? Então eu achei que seria daquela forma. Daí eu ainda perguntei pro seu Luiz, falei, tá, mas passou mal como? Minha primeira reação foi ficar brava. Eu falei, eu não acredito que a Amori foi jogar bola para passar mal. Porque depois que ele infartou, eu tinha muito receio de ele jogar bola. Mas na última consulta que ele fez, o médico falou, não, você pode ir retomando devagarinho a sua vida. Então, assim, ele treinava os meninos, mas ele não jogava. Ele corria um pouquinho ali e parava. Então, eu tinha medo de ele jogar. E aí, nesse jogo, era um jogo de veterano. Ele nem era do time. Ele não fazia parte do time em si. Ele foi convidado porque tinha uma pessoa do time que não poderia jogar. E aí, ele assumiu o compromisso. E quando ele assumiu o compromisso, podia chover pedra, canivete, que ele não ia desistir. Então, era o terceiro jogo já que ele estava indo para Dourados. Era um campeonato de veterano. E aí ele saiu, foi de manhã, e aí quando deu esse horário, deu o seu Luiz, né, que é o nosso amigo, chegou pra dar a notícia, e eu perguntei, mas passou mal como? Ele falou assim, passou mal. Eu falei, tá, mas alguém pode me dar a notícia pra onde ele foi levado, em que hospital ele tá? Eu não sei, Regi, porque eu não estava lá, ele me disse, foi um amigo nosso que ligou, mas estão vindo com um carro pra te dar a notícia. Aí, daí o Lucas estava chegando nesse momento em casa também. Aí o Lucas falou assim, não, eu vou lá na empresa, porque o celular dele era logado, o WhatsApp, com o computador. Ele falou, eu vou lá ver com quem foi a última pessoa que ele conversou, porque ele levou mais pessoas no carro para Dourados. Enquanto o Lucas foi atrás dessa informação, eu fui ligar nos hospitais para saber onde ele estava. Porque, imagina, olha o jeito que eu recebi a notícia, eu não sabia nem onde ele estava. E aí, eu liguei no Hospital da Vida e aí a menina confirmou. Falei, moça, só fala pra mim se ele tá consciente. E nisso, as pessoas já sabiam que ele tinha falecido. Falei, fala pra mim se ele tá consciente. E ela falou assim, olha, eu não tenho essa informação. Eu falei, por favor, verifica pra mim, eu sou de outra cidade, não deixa eu sair preocupada. Eu falei, eu só preciso saber se ele tá consciente, se ele tá bem. Daí ela falou assim pra mim, faz o seguinte, eu vou pegar o seu telefone e eu entro em contato. Mas vem com Deus. Aí eu senti uma coisa assim diferente. Falei, vem com Deus, né? Eles não são assim tão. E aí, quando eu desliguei o telefone, o Lucas chegou
com a notícia. A minha primeira reação foi recusar. Porque quando eu fico nervosa, quando eu fico assustada, eu entro em choque. Então, a minha primeira reação foi recusar. Eu falei, não, é mentira. O hospital não me falou. Então, eu não queria acreditar. Mas a verdade é que já tinha se espalhado a notícia. E ali começou a chegar os nossos amigos, a pastora. E a gente começou a se organizar para ir para Dourados. E foi a viagem mais longa que eu já fiz para Dourados. Não chegava nunca. E aí nós fomos, eu, o Lucas, a Karine e 2 amigos nossos. E a pior parte para mim foi quando eu cheguei no hospital. Aquele hospital da vida tem um corredor que parece o corredor, literalmente o corredor da morte. Ele é infinito. E aí você vai andando, vai andando, vai andando. É aquilo, a sua mente, talvez seja mentira, vou chegar lá, vai estar tudo bem. Exato. Aí quando eu cheguei, é aquela parte de filme de terror, né? Ele em cima daquela mesa, aquele pano branco jogado por cima. E aí até levantar aquele pano eu ainda tinha uma esperança. Aí quando eu levantei, foi a parte assim mais traumática pra mim, de olhar e falar, não, realmente ele tá sem vida, que foi o que eu disse pra ele, eu não acredito que você tá sem vida. A nossa primeira reação foi orar. Quando a gente levantou o pano, nós começamos a orar, pedindo para que o Senhor ressuscitasse. É as loucuras, né, do crente, é a fé do crente. E nós oramos, ali nós choramos, mas a gente não teve essa resposta. A vontade, né, dele foi soberana. Mas ali, naquele momento, enquanto a gente orava, que eu, assim, endireitei o rosto dele, que ele estava com o rostinho, assim, torto, caído. Aí eu endireitei, assim. Ele foi mudando a expressão que ele estava. Todos nós vimos isso. Ele foi mudando a expressão. Tanto que quem foi, né, no velório, era como se ele estivesse sorrindo. Ele não estava com a expressão só de dormir, era uma expressão como se ele estivesse sorrindo. E foi nesse momento que a gente percebeu que aconteceu isso. E aí nós ficamos um pouco, choramos, conversamos e depois fomos para resolver, né, o que tinha que ser resolvido para poder trazer o corpo para Naviraí. Então, assim, te resumir em uma palavra é impossível. É impossível, porque assim, a gente não estava preparado. Como você disse, se fosse talvez, né, ele tem um problema, ele não pode fazer isso, ele tem que cuidar. Não, ele vivia como se não houvesse o amanhã forte, dele, né? Então, ele saiu para jogar uma bola e ele não voltou. E aí depois eu fui assistir o jogo, né? Eu tenho o link do jogo, eu assisti aquele jogo mais de não sei quantas vezes, para eu ver se eu encontrava algum vestígio de que ele estivesse passando mal, né? Perguntei pro senhor que estava junto com ele, e se ele tinha reclamado de alguma coisa, se ele tinha sentido alguma coisa. Ele falou assim, não. Ele foi, no primeiro tempo ele jogou uns 8, 9 minutos, sentou, como eu disse, ele não se desgastava, ele jogava um pouquinho e ele sentava. Aí na hora do intervalo, ele vem bem pertinho da câmera, assim, dá um sorriso tão bonito, sabe? Como se nada. Aí começa o segundo tempo, ele joga 7 minutos. 2 minutos depois, o Amorim falece. Ele cai. Ele só pede uma água, e aí diz que ele bebe aquela água e fala assim, eu não tô bem. E foi a única palavra. Aí, logo já aparece ele sem vida. Foi assim como tirar o plugue da tomada. Não sentiu, não sofreu, não... E... Foi de uma forma, acho que fala assim, especial, né? Ele não sofreu. Ele pedia isso. Até porque eu, né, conhecendo ele pouco, lógico, você vai falar melhor vocês. Uma pessoa tão ativa não suportaria ficar numa cama, não suportaria ficar numa cadeira de roda. Sabe, Fer, a gente não entende, né, os planos de Deus. Confesso, assim, que com o passar dos dias, eu fiquei, assim, questionando Deus de muitas maneiras. Como assim, Deus? Né, você me ensinou a ser amada através dele, você me ensinou o que era uma família, você me ensinou a ser filha, você me ensinou a ser esposa, e de repente você vem e tira tudo isso. Porque assim, o Amorim, ele era a peça fundamental da nossa casa. Eu sou mais séria, ele era a alegria da casa, ele era o sanguíneo, ele que fazia todo mundo rir, era ele que brincava, era ele que, né? É como se, tipo assim, eu sei que talvez seja... eu posso até ser julgada pelo comentário, mas é como se tivesse tirado a nossa alegria, a nossa motivação diária. Porque era ele que era assim,
vivemos bem, mas eu sou mais quieta, sou mais séria. Ele era o que trazia, né, filho? A alegria dentro de casa. E eu questionei Deus. Aí, com o passar, né, fiquei quase 2 meses assim, como se eu estivesse paralisada, não deixando de acreditar em Deus, mas sabe quando você fica chateado com quem você ama? Eu estava chateada com Deus. Eu acho que é uma coisa do ser humano mesmo, né? E eu queria entender e eu procurava respostas e eu não encontrava respostas. Até que chegou um dia, eu falei para a pastora, ora por mim, porque eu preciso inverter. Eu estou trocando a presença pela dor e eu preciso focar na presença para eu poder entender. E aí foi quando eu entendi que talvez eu olhando, eu não vejo, porque aparentemente o Amorim tinha uma vida saudável. O Amorim não reclamava de nada, o Amorim não tinha nem dor de cabeça. Ele não tinha para falar, ele tinha um problema. Você questiona, mas por que ele era saudável? Mas do que o Senhor livrou lá na frente? É igual você falou, ele é uma pessoa ativa. Como ele se sentiria em cima de uma cama? Como ele se sentiria, tipo, impotente, sem poder fazer tudo aquilo que ele fazia? Porque ele trabalhava o dia inteiro. Chegava em casa, ele ia para a escola treinar os meninos. Quando não era treino para os meninos, era alguma programação da igreja. Se tivesse faxina na igreja, lá estava o Amorim. Se tivesse seminário, lá estava o Amorim. O Amorim não tinha. Não vou porque eu tô cansado. Não vou fazer isso. Não tinha. Então, ele era muito ativo. Então, assim, hoje eu fico, assim, tentando pensar assim, Deus, o Senhor conhece aquilo que eu não conheço. O Senhor enxerga aquilo que eu não posso enxergar. O Senhor vê aquilo que eu não vejo. Então, pode ser que o amor e o cuidado que Deus tinha com ele sejam livramentos de alguma coisa pior na frente. Eu quero entender que seja isso. Porque você tem os seus questionamentos. O Regi, e qual foi a importância da igreja nesse pós? Fundamental. A igreja nos acolheu, a gente passou a ter uma rede de apoio, assim, de toda a família semeando de uma forma fantástica. A pastora disse para mim, viva seu luto. Porque muitas vezes as pessoas falam, não chora, Não tem como. Não, e não só ela, mas como todos, ele tem esse entendimento. Viva o seu luto. Chora o que você tem que chorar, reclama o que você tem que reclamar. Tipo, viva o seu luto. E diariamente eles se revezavam para estar em casa, né? O tempo todo mandando mensagem, perguntando como estava, levando alguma coisa que a gente precisava, cuidando, né, tanto do Lucas quanto da Karine, do Enzo, e especialmente de mim, sabe? Então, assim, a gente teve um apoio, um cuidado, um amor, assim, que foi fundamental, porque nós somos sozinhos, né? Aqui na Viraí, nós, no caso da minha parte, eu tenho só o meu pai que mora aqui e uma irmã, né? O Amaury, a família dele, basicamente é todo mundo do sul. Aqui ele tem a Giselda, né, que é prima dele, mas só. Então a gente é basicamente sozinho. Então, se não fosse esse apoio, esse cuidado da igreja com a gente, eu não sei como nós estaríamos hoje. Eu não sei te falar, porque eles foram a família de sangue que nós não temos, eles foram para nós. Então foram fundamentais, e estão sendo, na verdade, até hoje. Daqueles detalhes burocráticos que você precisa resolver, minha pastora saía da casa dela para ir comigo, né? A pastora Gabi, que é minha outra amiga, também saía para ir resolver comigo. Eles não deixaram a gente fazer nada sozinho. Tudo, desde a parte de um dia ser sepultado, né? O pastor Fernando foi lá, resolveu o que tinha que ser resolvido. Então, assim, todos os detalhes, né, Lucas? Eles fizeram pra gente, eles cuidaram pra nós. E Lucas, dentro de toda essa situação, você como filho, né? Porque daí você fala, eu tenho que sofrer meu luto, mas eu também tenho que ser uma base pra minha mãe. Como que você se sentiu? Bom, no dia você não consegue pensar muito, né? Então, quando meu pai faleceu, até que você veja ali o corpo, você não consegue pensar muito, sabe? A cabeça parece que ela entra num limbo, assim, que acho que só quem passa consegue entender o sentimento, né? E, ao mesmo tempo, né, quando a gente chegou lá e viu, né, eu falei assim, bom, agora eu não posso desmoronar, né? Eu preciso resolver isso primeiro. Então, foi a postura que eu tive, né? De resolver primeiro, para depois
desmoronar, né? E desmoronei. Desmoronei bastante. Me emociono também, né? Mas, gente, a gente não tá falando isso aqui num sinal de... vamos falar que nos outros ganham like em cima. Não. Mas por tudo que o Amaury significava, eu acho que tinha que ter esse momento aqui. Né? Precisava existir. E isso veio, né? Foi uma ideia a partir da Ana, quando vocês vão e fazem essa homenagem. Né? E aí, o que eu pensei? Eles poderiam falar, não vou ir, mas vocês resolveram viver o luto de uma forma diferente, continuando o id dele, continuando o que ele era. Foi quando eu falei, não, acho que vai ser bacana, vou tentar entrar em contato com a Rige. E de quem que partiu essa ideia dessa homenagem lá na Copa Gospel? Na verdade, foi do próprio time. Esse time, o Amaury treina ele desde 2017. Era uma forma assim que ele encontrou de ganhar jovens para Jesus. O Amaury, ele foi apaixonado por futebol a vida toda, desde criança. Era futebol. Tanto que, em uma época da vida dele, né, filho, ele estava assinando um contrato para jogar num time profissional. E aí vem aquele problema do joelho, né? Uhum. Que é o famoso. Mas ele realmente passou por essa experiência. E acabou que não deu certo. Mas ele sempre jogou. Quando ele morava no Sul, chegou em Naveraí. Então, a vida inteira dele foi futebol. Então, ele jogou em muitos times. E quando ele veio para a igreja, não foi diferente. Logo começou a história do futebol. Ele e o Thaleson, que é um discípulo da Semeando, começaram o futebol com o propósito de trazer vidas. Então, ele conciliou ali o amor que ele tinha pela bola, né? Mas o amor que ele tinha pelo reino. Então, o time começou com vários meninos que alguns eram da igreja, outros não. E, assim, eles começaram a participar de Copas. A primeira Copa foi a Copa Chama, aí depois começou a Copa Gospel. E depois disso, ele participou de todas as Copas Gospel. Mas ele deixava uma marca para esses meninos. Ele cobrava, ele ensinava, mas ele também colocava disciplina. Dentro dessa disciplina, ele queria que os meninos fossem diferentes. Tanto que houve um ano que os meninos que jogaram não faziam parte da igreja, mas eles deram mais exemplo, mais testemunho do que alguns que eram cristãos. Por quê? Porque era uma regra, tipo, você falou um palavrão, você vai sentar 5 minutos, você não vai jogar. Então, ele quis levar, através do esporte, através do futebol, princípios, comportamentos, controle emocional ali na hora do jogo. Embora muitos jogos ele ficava agitado e tal, né? Mas, na verdade, para ele, o importante não era o número final, o resultado do jogo, mas a forma como o jogo aconteceu. Então, cada vez que tinha um jogo, que tinha um elogio, porque os meninos se comportaram, que os meninos... Ele chegava em casa, assim, muito feliz. Então, eles continuaram esses treinos, né? Uma das escolas do estado abriu para ele poder treinar esses meninos. Então, todo dia, toda terça, na época, terça, depois quinta, né, filho? Ele chegava do serviço, ele podia estar super cansado. Ele trocava de roupa, comia alguma coisa e ia treinar esses meninos. Ele via isso como um compromisso real na vida dele. Não faltava por nada, só se chovesse. E... quando ele faleceu, antes de ele falecer, eles tinham alguns planos para o time, sabe? De abrir uma página no Instagram, tanto que nós fizemos o fardamento ano passado. Antes era tudo emprestado, ele sofria porque tinha que emprestar, porque tudo requer, Sim, né? recursos, né? Recursos. E aí nós conseguimos fazer o fardamento o ano passado. Então esse ano tinha outras ideias. Quando aconteceu... o time se sentiu na responsabilidade de continuar o legado. Porque era algo que ele tinha já, né, em mente, várias coisas dentro desse projeto, que não é só treinar o time da igreja, mas treinar meninos que são de fora, ganhar meninos que são de fora, ajudar em outros contextos, né, através do futebol. Então, o Wellington Juliano, que é um dos líderes também da juventude, assumiu o time, junto com o Thaleson, que é o discípulo do Amaury, que era discípulo, né, do Amaury, e junto eles começaram a trabalhar para fazer tudo aquilo que estava acontecendo hoje. E foi quando eles conversaram com o pessoal da Copa Gospel e pediram para fazer a homenagem. Foi quando a Ágape cedeu
a vez deles de fazer a abertura dos jogos para que a homenagem fosse feita. E assim, eles fizeram basicamente assim, tudo sem falar comigo, assim, sem falar assim, não vamos dar trabalho para a Regiane. Eles queriam também que eu fosse, né, homenageada junto com ele. Então, tipo assim, eu um pouco me envolvi em todos os detalhes. Eles criaram a conta no Instagram, organizaram para fazer o pedido da camiseta, a bandeira, organização de torcida do time, do marketing. Então, precisa ver que coisa mais linda, sabe? Ganharam. Hoje, o projeto ganhou patrocinantes, né, filho? Alguns patrocínios, tipo, de chuteira, de bola, de caixa térmica, Então, assim, a gente começou a ganhar parceiros, pessoas que abraçaram a causa, e a ideia é que o projeto cresça. Inclusive, a gente tem essa página no Instagram. Nós precisamos alcançar 1.000 seguidores para que a gente consiga outros patrocínios, né? Mas a ideia é fazer com que o projeto cresça, de acolher aí jovens e adolescentes através do futebol. E eu falo que em tudo Deus tem um propósito. Sim. Embora no momento da dor a gente não consiga enxergar. Hoje você já consegue ver um propósito em tudo isso? Olha, Na questão desse alcance, dessa movimentação de patrocínios, de pessoas acreditando num projeto que ele tanto amou. Fer, eu vou ser bem sincera. Sim. Um propósito eu ainda não consigo visualizar. Eu acho que ainda é muito recente para falar Sim. assim, ele foi... Eu acredito num legado. Então, ele deixou... Que ele já deixou, né? Isso, um legado de fé, um legado de amor, um legado de perseverança, de constância, um legado de alegria, de viver a vida com leveza. Era isso que ele passava. E uma frase que era muito comum é: seja diferente dos iguais. Que era o conselho que ele dava para os meninos, né? Faça diferente, você não é todo mundo, né? Então, ele sempre foi paizão. Então, assim, eu acredito nesse legado. Então, não, eu vejo um legado. Agora, um propósito, porque, né, o propósito, alguém precisa, né, para que esse propósito aconteça. Então, assim, eu ainda não consigo falar para você. Se eu falar hoje isso para você, eu vou estar falando de uma maneira artificial. Então, eu ainda não consigo enxergar esse propósito, porque eu ainda falo assim, eu aprendi a falar assim, eu vou agradecer o Senhor pelos 17 anos que eu passei com ele, ao invés de reclamar, porque o Senhor recolheu. Mas isso foi uma decisão. Uma decisão. Não é algo que surgiu naturalmente do meu coração. Não. Foi uma decisão. Eu escolho começar a agradecer pelo tempo que eu estive com ele, pela mulher que eu fui construída ao longo desse tempo, do que reclamar pela perda. Porque senão eu vou ficar uma reclamona o tempo todo brigando com Deus e vou paralisar. Não, então, nem tem como. Eu acho que existe um momento, sim, de questionamento. Sim. Algumas pessoas vão levar mais tempo. Sim. Outras vão já falar, não, peraí, eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Exato. Preciso focar, até porque você volta a ser a mãe e o pai, que você exercia esse papel lá atrás, hoje você se vê nessa mesma situação. Então, você acaba deixando, de fato, seu luto de lado e fala, não, eu preciso continuar, tenho meus filhos, tenho minha nora. Sim. Né? Foi o que eu conversei com a pastora e ela falou assim, você não vai deixar de viver o luto, você vai continuar, porque o luto ele não tem um tempo determinado, né, para falar, não, é 3 meses e acabou, não, é 1 ano e acabou, não, eu acredito que cada pessoa vai viver de uma forma, né, então nós não temos como determinar um tempo, só que eu decidi que a dor não ia me governar, eu não vou ser governada pela dor. Eu vou viver o luto, mas eu vou tomar decisões. Então, essa foi uma decisão, né? Não é que foi algo assim natural que surgiu do meu coração, não. A minha razão falou, não, você precisa agora organizar. O que é prioridade? Porque eu tenho certeza que o Amorim não ficaria feliz me vendo paralisada e reclamando com Deus. Essa é uma certeza, assim, que eu tenho. Inclusive, eu acredito que se fosse o contrário, ele já estava na ativa. Ele já estava na ativa, eu ainda estou, assim, me levantando. Sabe, assim, aquele bichinho que cai, levanta, assim, sabe? Mas eu estou, assim, decidida a que o Senhor me governe, né? E não a dor do luto. Eu acredito que o luto, eu não posso te falar, vai acabar daqui 1 mês. Não, isso não tem como. Né? Aquela montanha russa. Oscilando o tempo todo. Oscila. Né? Hoje eu tô aqui rindo com você, daqui 1 hora eu posso estar
E assim vai, sabe? Então, assim, é algo que você não tem como determinar. Porém, eu decidi buscar uma forma para que ele seja mais leve. É uma decisão. Então, assim, ainda não consigo falar. É esse o propósito. Mas eu consigo enxergar que ele construiu, que ele deixou um legado e que toda a semente que ele semeou, né, vai florescer. Isso é uma Não, isso certeza é que eu fato, tenho. já, os já frutos. está, né? A Sim. gente vê por essa homenagem, Sim. porque daí você vai entender o quantas pessoas amavam Sim. ele, quantas pessoas se importavam. com o que E ele tava todos ali sentiram fazendo. muito, Fer, não só a nossa casa, mas como a igreja sentiu muito, a juventude Ele era muito sentiu. atuante dentro da Sim. igreja, né? Amável, ele era muito acolhedor, muito dinâmico, muito assim, sabe? Ele não tinha uma idade específica para ele se relacionar, era de criança a idoso. Então ele tinha esse amor espontâneo, sabe? Eu falo que isso é um dom. Por exemplo, eu amo, mas a minha forma de amar é diferente da forma do amor. Eu acolho, mas a forma de eu acolher é diferente do amor. Aquilo que ele tinha, a forma de ele se relacionar com as pessoas era único dele. Se você tentar fazer igual, você vai tentar imitar, mas não é espontâneo. Então, era muito espontâneo. E tinha muitos meninos ali na igreja, inclusive meninas, que tinha ele como referência paterna. Então, ele não foi só o pai do Lucas e do Enzo. Ele foi pai de uma geração ali dentro. Eu tenho meninos que até hoje choram pela ausência dele. Porque a palavra de destino que ele deu, um conselho, aquele abraço que ele tinha, muitos não recebem em casa. Então, via nele essa paternidade, sabe? Então, assim, a juventude da igreja sentiu, a igreja sentiu, a liderança sentiu. Então, foi algo assim que não foi só a minha família que sentiu. Eu acabei de falar que que não tinha contato, tive um contato Exatamente. pouco com ele. Já senti, tanto que eu não mandava mensagem pra você, mas eu tive muito contato com a Zita. Aham, Toda hora, sim, Zita, como que tá as nossa amiga, coisas? Zita, sim. como que tá? E ela, Fer, a Rede tá saindo daqui pra ir lá. Fer, ela chegou. Fer, então assim, como que ela tá agora? Não, tá levantando, tá lutando. Então eu tive esse contato com ela ali, porque eu tinha uma proximidade maior com ela. Então assim, eu uma pessoa de fora, que tive pouco contato com ele, sofri. Sentiu. E sinto até hoje, né? Quando eu vi essa homenagem, eu falei, nossa, cara, Sim. que bacana. Foi lindo. Porque eu acho, o meu maior medo, eu sempre tive um medo dentro de mim, assim, tá, e se hoje Deus falar, não, chegou o seu momento, o que que eu vou deixar? Quem fui eu? Quem que eu tô sendo? O que que eu tô fazendo, né? Sim, é importante. Não é se morreu mais um. No caso da Mauri, não. Gerações estavam sendo alcançadas e serão alcançadas através do que ele fez, né? Exato. Acho que isso traz um aconchego pro coração, né? Esse aconchego vem, assim, por exemplo, no dia mesmo lá, né? Eu me senti, assim, amada de uma forma que eu não sei explicar, porque quem ama, né, aquilo que é nosso, né, quem ama o nosso filho, né, é amado por nós. E quem ama seu marido também. Eu senti que é a mesma coisa. Então, assim, quando eu vi toda a movimentação e quando começou, eu falei assim, meu Deus, era tudo isso. Até o próprio velório, né? Porque, assim, eu nunca vi a igreja tão cheia quanto foi no dia. A noite inteira foram pessoas passando por lá. Durante o dia, pessoas passando. E o tanto de pessoas que conseguiram ficar pro culto. Então, assim, um monte de gente não conseguiu porque era uma segunda-feira. E eu acredito que no culto, quantas pessoas não foram alcançadas? Pessoas que às vezes estavam afastadas. Foi. Teve até casamentos, tipo assim, tem muita coisa, assim, que aconteceu depois disso. A gente ter amigo que tava com o casal tava meio assim, aí um ligou pro outro e falou assim, não volta, não vale a pena isso. Sabe assim, apareceram muitos testemunhos, assim, ele, ali naquele momento, ele ainda tava gerando, sabe? Situações assim que é a graça de Deus, por isso eu falo, um legado. Porque se você pergunta para as pessoas qual é a palavra que define o Amaury, amor e alegria. E fé, não dá para esquecer da fé, porque ele era um homem de fé. Eu arrisco a dizer que eu não tenho a fé que ele tinha. Ele saiu da Econtel, que ele trabalhou 6 anos, para trabalhar com o Lucas, que estava inaugurando uma loja. Tipo, todo mundo, você é doido? Ele, não. Eu vou ajudar meu filho, eu tenho fé.
E assim, a fé que ele, né, filho, depositava naquilo dali era até maior que a fé do próprio Lucas. Então, assim, ele o tempo todo ele ensinava. Ele saía de casa, ele era vendedor. Ele saía de casa sem se preocupar com o quanto ele ia vender. Sabe assim, aquela pessoa que tem literalmente uma fé. Às vezes ele ficava bravo comigo. Mas você não tem fé? Eu falei, eu tenho, mas você não tem fé, né? Às vezes eu tava chateada, minha briga com ele, às vezes era assim. Eu tava sofrendo por algo, ele falava assim, eu não acredito que você tá sofrendo por isso. Então, tipo, pra ele, os problemas eram pequenos. Ele dizia assim, só não existe solução pra morte. Problemas foram feitos para ser resolvidos. Então, o problema pra ele era algo assim, vai ser resolvido. Então, por isso que eu falo, a gente era bem diferente. Aquilo que era uma preocupação pra mim, pra Mauri era algo de fé. Então, era uma fé. Então, ele deixou esse legado de fé que todo mundo lembra dele. E essa alegria, né? Contagiante, essa generosidade, essa disponibilidade para fazer algo por alguém, né? Independente se ele conhecia ou não, ele estava disponível para poder fazer algo por alguém. Isso era algo que era dele. Às vezes eu até ficava bravo, né? Tinha pessoas que pediam coisas e ele deixava às vezes de fazer o que ele estava fazendo para ir fazer. Eu falava assim, Maurinho, né? Eu chamava a atenção dele, mas não adiantava. Era Dele, algo, né? que era dele. Então, assim, ele deixou esse legado pra gente, de fé, de amor, de alegria, de viver a vida como se fosse o último dia. Porque era assim que ele Tanto vivia. que o dia anterior ele vai e ministra sobre isso, né? Pra você. Sim. E você sem entender nada. Puxa, como assim? Exatamente. E na quarta-feira, né, de ele ter falado sobre essa fé, sobre ele estar preparado, era algo que ele falava direto, né? E eu bravo, né? Por que ele falava? E hoje você entende, né? Mas é uma dor e uma perda imensurável. Eu falo assim que todos que tiveram, né, o privilégio de conviver com a Mauri falam da mesma linguagem. Falam da mesma linguagem. Então, hoje, ver ele sendo homenageado é como se nós mesmos fôssemos homenageados, né? Porque talvez não, ele não pode ver essa homenagem, ele não consegue, né, viver isso mais. Mas nós que estamos aqui, nós somos gratos a Deus por ver o quanto as pessoas amavam ele, o quanto aquilo que ele tinha era verdadeiro. Né? Porque às vezes as pessoas falecem, as pessoas falam, ai, mas era tão bom. Não, no caso, não é uma... As pessoas falam, se morreu, virou bom. Só não, porque morreu. Não, de fato não mesmo. De fato, não. A gente tem uma boa história para contar à família, né? Testemunho, né? Temos um testemunho para contar. Nós temos memórias, a gente senta lá, ora a gente ri, ora a gente chora com as memórias que a gente traz dele, sabe? A gente ouve os áudios, a gente assiste os vídeos que nós tínhamos em família, a gente conversa das coisas que aconteciam. Então, assim, a gente tem muita coisa, assim, para lembrar dele. Tinha problema, tinha coisa de momentos difíceis, como todo mundo. Mas elas são tão pequenas perto de tudo aquilo que a gente construiu de bom, que para nós é irrelevante, a gente nem consegue lembrar. A gente lembra daquilo que a gente teve com ele, assim, de bom. Então, assim, nós vivemos, graças a Deus por isso, eu falo, nós vivemos uma fase de cura dentro da nossa casa, né, de reconstrução, onde a gente entendeu o que é o projeto família, o que Deus tem com o projeto família, o que é ser um projeto de Deus, né? Então, nós vivemos isso. Tanto o Lucas, eu falo, o Lucas foi contemplado, ele, né, ganhou um pai que... Né? O Lucas, o Enzo, igual o Enzo, às vezes ele chora e fala assim, mas eu não tenho mais o meu pai. Eu falo, filho, mas você viveu essa paternidade, Sim, você vai teve carregar a oportunidade, lembranças, né, de viver. Tem crianças que têm o pai vivo e não tem aquilo que você tem, que você vai carregar. Então você carrega dentro do seu coração o que é ser amado por um pai. Né? Ele tinha um orgulho desse Enzo, ele falava, ai, meu filho é isso, meu filho era aquilo, sabe, aquele amor desse daqui, ele meu filho vai ser o cara, porque meu filho é bom, porque meu filho, sabe, então assim, ele enxergava as qualidades nos filhos, ele via, sabe, coisas que talvez nem os meninos enxerguem, ele enxergava lá na frente. E foi isso com a empresa, né? Foi. Tanto que as pessoas falavam que a empresa é do Amaury, de Sim. tanto que ele se doava, né? Sim. Olá. Ia nos domingos atender. Eu ficava brava, Maury, hoje é domingo. Que? Ele catava a bizinha amarela dele e tava lá na loja.
Ficava eu e eu e a mãe brava, porque eu falava, você não precisa atender 6 horas da noite. Não, o cara tá domingo." precisando. Não, a gente tem que vender, tem que vender. E Então, assim, é doloroso, é doloroso. Mas ao mesmo tempo, eu falo assim, a gente chora pela perda, pela ausência dele. Mas ao mesmo tempo, o que nos consola é tudo aquilo de bom que a gente viveu. Então, assim, foi uma história linda, assim, de amor, uma história, assim, de reconstrução que o Senhor me deu a oportunidade de E tem viver. muitas mulheres que não teve oportunidade, não tem oportunidade de viver o que você Sim. viveu, né? Que Deus proporcionou pra vocês. Sim, Lógico que é através de uma decisão de vocês, de Sim. renúncias, sim. né? Mas Deus foi lá e falou, não, eu vou agraciar vocês, eu vou fazer com vocês. Houve um preço, né, para que Sim. se chegasse a tudo isso. E uma coisa assim que eu gosto de falar é para que as pessoas aproveitem mais as suas famílias. De sentar à mesa para comer junto, né? Deixar um pouco o celular de lado, né? De as esposas cuidarem com o amor dos seus esposos, não deixar o esposo sair de casa às vezes chateado, brigado, né? Porque na verdade, eu não queria que ele fosse jogar. Eu não queria. Até porque ele não fazia compromisso de dia de domingo. Ele falava, domingo é da família. Então, ele não fazia. Mas ele fez, vamos supor assim, que ele fez um favor, porque estava faltando alguém no time. Não era o time que Sempre ele querendo jogava. ajudar alguém, né? Aham. Então, assim, eu não queria que ele fosse. Mas quando ele falou que ele ia, ainda falou que ele estava indo de ônibus, ele falou, vou com o carro. Aí o Lucas falou assim, ele vai. Então, não adianta você querer brigar ou falar, né? Não vá ou coisa. Nem que fosse de carona, de ônibus, de bicicleta, ele ia, porque ele deu a palavra dele. Então, eu decidi não brigar. Imagina se eu tivesse discutido ou brigado com ele. Então, como seria? Então, assim, eu sempre falo hoje, né? Amem suas famílias, né? Se doem por suas famílias. Faça tudo com amor, desde uma comida, desde cuidar de uma casa. Isso para as esposas, né? Não briguem por qualquer motivo, não vão dormir, né? Sem se acertar, sem se resolver. Com os filhos, crie memórias. Porque hoje o que nós temos são as memórias. Memórias. Eu falo que é a palavra-chave hoje. Crie memórias. Você e seu esposo, você com suas filhas, porque amanhã o que eles vão ter, o que nós temos hoje são as memórias. São as fotos, são os vídeos, são os momentos, são as lembranças, são as memórias. São coisas que ninguém vai tirar de você. Então, de que as pessoas se amem mais, né? Os casais se curtam mais. Dê atenção para os pequenos detalhes, né? Assistir um filme juntos. A gente tinha um dia do filme, assistia filme de mãozinha dada. Tinha dia que era o filme dele, tinha dia que era o meu filme, tinha dia que era o filme do Enzo. Às vezes eu nem gostava do filme, eu não gostava do gênero. Mas eu Em casa nós temos assistia. esse problema também. Então, mas aí é o revezamento. Lá Hoje em é casa- você que escolhe. Em casa é assim. Duro é entrar no consenso. A gente fala assim, a gente passa mais tempo escolhendo o filme do que assistindo. Sim. Então, assim, esses detalhes, né, que faz da vida tão especial, porque a vida é tão passageira, a vida é um sopro, né? E a gente foi visitado por esse sopro e a gente tá aprendendo. Eu falo pra você que agora as pessoas falam assim, é a vida que segue. Na verdade, pra mim, eu, Regiane, não é a vida que segue. Você recomeça, porque eu tive que aprender. Chegar à noite, ir pro quarto e saber que o Amorim não ia estar ali. 6 horas, ele não vai chegar do serviço. Eu acordar de manhã e olhar e a cama tá vazia do lado dele. Então, assim, é um aprendizado. Ele é doloroso. Doloroso, assim, sabe? É uma dor, assim, que você não tem palavras pra descrever o que você sente. Quando a gente se reúne em família, tá faltando um. Então, assim, você reaprende. No meu caso, eu diria assim, que não é seguir a vida. É você reaprender e se ressignificar. Começar aí um novo começo. Porque você vai ter que aprender a viver sem a pessoa, sem o amor da sua vida, sem os pais do seu filho, sem a sua família. Tá incompleta, né? Tem um lugar vazio à mesa. E é esse momento que a fé, né? Faz você permanecer. É onde vem o Espírito Santo com o consolo e o conforto. No começo a gente rejeita.
Não, A gente consolador briga. não dá. Não dá. Mas depois você entende que não tem outro caminho. Não tem volta, não tem pra onde correr. E aí você começa a aceitar esse processo. Porque, na verdade, Muito não temos emocionante. escola. Forte, todo mundo na bad. É forte, né? Ó, meu Deus. É forte, Fer, é forte. Mas eu creio que logo você vai entender esse propósito quando você falar, Fer, eu entendi, Fer, tá acontecendo Amém. isso, e as portas estarão abertas para vocês novamente. Amém. Eu senti na obrigação de fazer isso aqui, porque aqui tem um pedacinho dele também, né? Porque se não fosse ele, a gente tendo de nós naquele sábado, talvez foi até um dia que você ficou bravo com ele, que ele deixou você lá. Né? A gente conseguiu, eu sou muito ansiosa. Eu falei, cara, eu preciso do meu cunhado. Fer, segunda, não, agora que conseguiu reunir todo mundo pra fazer. E o Bruno chorando. E ele foi lá e parou tudo que ele tava fazendo. E foi, se dispôs, né, a ajudar a gente. Então aqui tem um pedacinho dele também. E agora de vocês também, dentro desse projeto. Eu quero, né, dizer que Deus cada dia te capacite mais, te Amém. console cada dia mais, se sinta abraçado pelo Espírito Santo. Que precisar de nós estamos aqui. Eu acredito que você tem uma rede de apoio muito grande, Sim. a igreja, a pastora, né? Sim. Sempre muito amável, sempre acolhedora. Acredito que pelo menos isso você tá bem munida, né? Sim, Pessoal, graças com a você. Deus. É o cuidado de Deus. É o cuidado de Deus. Igual eu tava te falando. O último almoço que não estava planejado para o sábado. O fato de o infarto não ter acontecido enquanto ele estava dirigindo. Então, assim, eu vejo cuidado de Deus em pequenos detalhes. Você vai olhando e fala assim, não, Deus cuidou disso, cuidou daquilo. E esse pós, né? O cuidado de Deus, de não deixar a gente desamparado. Embora você tá ali na sua dor, com raiva de tudo, mas mesmo assim, Deus, ele não te abandona. Ele tá ali com você, tá cuidando dos detalhes. Né, filho? E assim Gente, estamos. nós vamos finalizar por aqui. Eu gostaria de agradecer novamente, Regi, mesmo a sua dor, você se dispôs a vir aqui falar, mas eu acredito que parte disso é por quem ele era, e Sim. você precisa falar, né? Sim. Quem ele foi na sua vida. Sim. Eu acredito que muitas pessoas não vão saber dessa história, porque pelo menos comigo, com o Bruno, tem gente que acha que o Bruno é pai da Sim. Ana, não sabe a história, convive Sim. com a gente, mas não sabe. Então, eu acredito que muita gente vai ficar admirada com a história de vocês. Eu acredito que pessoas podem ser alcançadas através desse Amém. podcast e desse episódio. E mais uma vez o legado dele, né? Sim. A gente Esse não legado. pode deixar apagar esse legado. Então, quando precisar voltar, falar do projeto, talvez, Sim. quando tiver mais consolidado, Sim. precisar de apoio nosso aí. Nós temos alguns parceiros também. E a gente colocar esse projeto para frente, fazer um podcast sobre o projeto, Sim. né? E continuar esse legado. Sim. Agradeço vocês pela participação. Eu também agradeço de coração, assim, é uma honra, né, poder falar um pouco dele, assim, para que as pessoas que não conheceram, que não conviveram, saibam, né, quem foi o Amaury, e que essa sementinha daquilo que ele deixou, né, um legado de fé, de amor, de alegria, continue. Porque as pessoas, né, o mundo precisa de mais amor, o mundo precisa de mais alegria, o mundo precisa de mais fé. Já é tudo tão pesado, né? Então, são poucas as pessoas que conseguem viver de forma leve. Então, de a gente levar essa semente para que as pessoas continuem e se analisem, façam, né, essa autorreflexão. Então, eu sou grata a você pela homenagem, né, de permitir que a gente venha falar sobre ele. É uma maneira de homenageá-lo também, pela honra. E que o Senhor abra mais portas para vocês, tudo aquilo que vocês colocarem, né, a planta dos pés, as mãos, seja próspero, venha multiplicar na vida de vocês, por conta desse olhar. Porque você não me chamou aqui porque você pensou não, mas pelo um afeto, né, por algo que você viveu de experiência, que você viu, daquilo que você ouviu, e provavelmente o Senhor tocou, né, no coração da Ana, que veio de uma pureza, né? Então, surgiu o convite. Então, assim, que o Senhor venha te retribuir. Amém. Tudo aquilo que vocês Você fizerem. também, Lucas, muito obrigado, tá? Precisando de nós aí, a empresa consolidada, eu acredito que vai crescer muito mais. Amém. A gente que somos novos, né? Sabemos quão difícil é empreender. Mas eu falo que quando a gente nasce para empreender e trabalhar, lutar pelos nossos objetivos, a gente não se conforma só com a carteira registrada. Exatamente. A gente quer enfrentar os desafios, né?
Sim, exatamente. E eu também quero te agradecer por esse espaço, por esse episódio, porque o meu pai é digno, né? Ele é digno. Talvez a gente não conseguiu mostrar tudo em vida, né? Mas eu sempre falo, né? As pessoas, às vezes, elas perguntam como é que eu tô, e às vezes eu não tenho vergonha de falar que eu não tô bem, ou que eu não tô levando, porque eu decidi viver o luto, porque o meu pai, ele era o amor da minha vida, né? Então, ele é digno do meu sofrimento, ele é digno do meu choro, né? Não tem por que eu falar que eu vou ser forte, que eu não vou chorar, ou tentar descontar, fingir que não existe essa dor, descontar em outras coisas, né? Seja na comida, seja no entretenimento, ou tentar disfarçar essa dor, né? Porque quando eu faço isso, parece que o recado que eu tô dando para ele é: eu não quero pensar em você, você não é digno do meu sofrimento, né? Então eu escolhi também viver esse luto porque meu pai, pelo menos isso, ele ainda tem de mim, né? E o recado que eu também quero deixar é para os filhos, porque o filho, ele tem uma mania de achar que tem que vir do pai, né? Tem que vir da mãe, o amor, o carinho, o afeto. E muitas vezes, né, a gente não quer dar isso. E graças a Deus, assim, isso com o meu pai eu nunca tive, né? A gente se amou muito, a gente, todos os dias a gente se via, a gente tomava café da manhã junto, todos os dias quando eu voltava para a loja, ele batia lá na minha sala, falava: quer café, filho? Na verdade, né, eu não queria saber se eu queria café, ele queria café, ele só precisava de um álibi. Então, é difícil viver sem ele, né? Mas algo que conforta o meu coração é saber que eu não deixei de amá-lo, né? Até o último dia, até o último instante, eu amei, eu abracei todos os dias. Quando a gente ia embora, seja um dia muito bom de venda ou um dia muito ruim de venda, a gente se abraçava, eu falava que amava ele e ele falava que me amava, né? Então, e isso eu comecei a fazer intencionalmente, né? Eu falei assim, pensei comigo: bom, eu sou filho, né? E eu não tenho só a obrigação de receber amor, eu também preciso dar amor pro meu pai, né? Também preciso dar amor para minha mãe. Então, todos os dias eu dizia que eu amava ele. Então, até no vídeo que eu postei, no sábado, eu tinha acordado, sabe quando você tem uma impressão ruim? E eu cheguei na loja, aquele dia não era para ter ido para a loja, era para ter viajado, né? Não viajei, aí também não ia para a loja no sábado, ia fazer outras coisas. Eu fui para a loja, fiquei a manhã inteira com ele, a gente conversou a manhã inteira, eu abracei ele, né? Assim, ainda bem que tem uma câmera lá, que a câmera filmou, eu abraçando ele, eu beijando ele, né? Então, eu sei que a minha parte como filho, eu fiz, né? Sim. E a única coisa que fica uma espécie de petição, não, de petição mesmo, é para que você que é filho não deixe de amar o seu pai, não deixe de amar sua mãe, não deixe de falar te amo, não deixe de abraçar, não deixe de cheirar, né? Eu adorava cheirar a careca dele, não deixe de beijar, porque a gente não sabe quando vai ser a última vez. Quando vai ser o último abraço. Quando vai ser o último eu te amo. Ai, gente. Todo mundo chorando. Eu acho não, certeza. Esse podcast vai mudar a minha vida. Acho que hoje a Ana nunca veio nas gravações, tá? Acho que vai mudar também lá dentro de casa. A gente já é acostumado a falar te amo todos os dias, né, filha? Tirar um tempo pra família ontem mesmo. Era segunda-feira, mas eu falei, como eu não consegui tirar o tempo sábado e domingo, hoje vamos se desligar, vamos assistir filme a tarde toda, eu e as meninas. E a gente já prioriza muito isso lá em casa, mas a partir de hoje a gente vai fazer isso com mais vezes. Porque às vezes a gente quer dar conta do trabalho, dar conta de tudo, e a gente esquece do que realmente importa. Exatamente. Né? E eu falo muito pro Bruno. Às vezes a gente deixa de sair, não tem dinheiro, mas você não precisa. Não. Nós temos uma caixa até ali, caixa de jogos, que minha prima comprou.
E aí a gente, todo esse domingo de manhã, nós estávamos indo pro bosque, jogar, tal. Aí começou a trabalhar muito, parou. Então hoje, a partir de agora, nós vamos retomar de novo. Nem que Então, seja um dia, né? E a gente vai entender, né, depois, assim, esse podcast, qual finalidade. Eu espero que você que esteja em casa, com certeza se emocionando com a gente agora, que possa mudar algumas coisas. Você ainda tem tempo de mudar dentro da tua casa, com o teu filho, né? Sim. Se você errou em algum momento, se tem um momento de pedir perdão agora, de repente, a hora que encerrar esse podcast, vai lá, tem um momento à mesa com sua família, peça perdão, não é sinal de fraqueza, né? Exatamente. A gente aprendeu aqui hoje, porque realmente a vida passa muito rápido. E esse tempo eu estava falando muito com o Bruno sobre isso. Bruno, o que a gente tem feito? Eu falo para as meninas, elas, mãe, você é muito rígida. Eu falo, filha, eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Eu preciso que vocês fiquem firmes. Eu preciso que vocês saibam resolver as coisas. Eu preciso. Porque amanhã, depois, se eu faltar, você vai ter que ficar na casa de alguém. Você vai ter que depender. É a única coisa que a gente tem certeza. E muitas vezes nós não falamos sobre isso na nossa casa, com a nossa família. Sim. Então, que possa ser um momento de reflexão para todo mundo. Né? Mexeu muito comigo. Todo podcast mexe, mas esse aqui, eu acredito que vai mudar muita coisa, né, filha? E, gente, mais uma vez eu quero agradecer que mesmo essa dor, mesmo tudo que vocês estão passando, vocês encontraram forças para vir aqui falar sobre o grande homem que ele era. Sim. Isso eu ouvi do Jota, isso eu ouvi do meu cunhado. Meu cunhado muito grato, porque ele lembrou do meu cunhado. E meu cunhado viveu uma experiência, embora já saiu, né, da Econtel, mas ele viveu uma experiência muito boa ali. Ele falava, foi porque ele lembrou de mim, a Mauri lembrou de mim, né? Então, quantas pessoas, isso é meu ciclo de amizade, mas quantas pessoas não foram alcançadas por isso? Sim, de alguma maneira. Gente, muito obrigado mesmo. Quando vocês precisarem, estarei aqui à disposição, nosso programa, vamos falar desse projeto, vamos falar do propósito, vamos falar. E que mais pessoas venham conhecer, assim como os discípulos de Jesus se foram, mas têm um legado. Sim. Nós inspiramos neles até hoje. Sim. Que o Amaury seja mais um. É possível, né? Ele deixou a mensagem de que é possível você viver, né? Verdadeiramente o evangelho. Regi, se não for pedir muito, se você conseguir, faça uma oração pra gente de encerramento. Já estava no meu coração. Inclusive, eu queria chamar a produção aqui pertinho. Eu observei algo, a nobreza de quando nós somos alcançados pelo Espírito Santo, a nobreza do coração do Bruno também, né? Igual você comentou, que ele ama a Ana como filha. É nobre. Tem que ter muito amor de Jesus para você falar assim, não, eu vou amar aquilo que não saiu de mim, mas que vai ser meu. Então, de você amar a sua família, de amar a Ana de forma especial, de dar esse carinho, de dar a ela essa oportunidade de dar paternidade. Você pode ter certeza que vai passar assim, uma vida e ela vai, quando falar de pai, é de você que ela vai lembrar. Então, assim, que o Senhor te abençoe nessa área, o Senhor te dê graça e sabedoria para que você continue esse legado aí de levar paternidade. E você, que pessoa maravilhosa, né? Igual você falou, o tempo que eu tive com você foi muito pouco, então não deu assim pra gente conhecer. Que essência linda, de alegria, de simplicidade. Não mude, não se importe com comentários, não se importe com que... Continue com essa simplicidade que você tem, que é verdadeira, que sai do seu coração. E a alegria que eu vejo em você, dentro de você, uma paz. Embora as lutas eu vejo uma paz, e essa paz eu sei que é a paz que excede todo o entendimento, que vem de Jesus. E sim, eu vou fazer oração, pode ficar longe aí, mas a gente vai orar junto. Adolescente não gosta de aparecer descabelado. E o Regi é muito interessante, eu vou abrir aqui, porque essa semana eu e a Ana tivemos, né, até uma DR lá em casa, porque ela sente uma falta da paternidade do pai biológico. Sim. E aí eu falei, filha, e como que Deus é? Ela, tá chorando, preparou esse momento para ela entender. E eu falava exatamente isso, filho, Deus te deu o pai Bruno. Sim. Ou Deus te deu o pai Bruno, nós vamos sentar com o seu outro pai, vamos tentar resolver. Mas, às vezes, você está deixando que isso te afaste do pai que Deus te deu. Exatamente, Ana. É uma palavra que... Acho que até o Lucas pode deixar essa palavra para você. Fala, filho, para ela. Ai, meu Deus. Forte, pode ser isso.
Deus te deu um presente, né? E eu amo meu pai biológico, eu procurei ele, eu pedi perdão para ele, e eu amo ele, né? Amo de verdade. Mas o pai adotivo, ele é muito diferente do pai biológico. O pai biológico, né, ele vai amar porque é fruto dele, né? O pai adotivo não. O pai adotivo, ele escolheu. Ele poderia te ver como uma enteada, ele poderia te ver como a filha da Fernanda, mas ele olhou para você e escolheu te olhar como filha, te chamar como filha. E amor maior que esse, eu digo com propriedade, que nem um amor de um pai biológico é capaz de dar, né? Porque o meu foi assim. O meu poderia ter olhado para mim como filho da Regiane, mas não. Ele me chamou de filho, eu o chamei de pai, ele me registrou como filho, e chegou a um ponto que as pessoas até achavam que a gente era pai e filho biológico mesmo, sendo que ele era branco. Exatamente. Quem conheceu a gente depois, que não conhece assim, a nossa história desde o início, vê assim, o Lucas parece com a Rê e o Enzo parece com a Mori. Mas ninguém nem sabe, né, que ele não é biológico. Sim. Tipo assim, as pessoas que vieram depois não sabem, né, filho? De tão parecido que eles se tornaram. Então, que você possa aproveitar o seu presente. O meu, infelizmente, Deus levou para morar com ele. Mas o seu está dia após dia na sua frente, né? E amor maior que esse não há. Sim. Então, vamos orar? Emocionou hoje. Paizinho querido, nós somos gratos, Senhor, por esse momento, nós somos gratos, Pai, por essa família. Nós sabemos que em tudo aquilo que o Senhor une, existe um propósito. Nós queremos, Senhor, que existe um propósito por esse momento aqui. E nós pedimos, Senhor, para que o Senhor venha abençoar essa família de maneira especial, Senhor. Que o Senhor venha visitá-lo, Senhor. Que o Senhor venha derramar cada dia mais de sua essência, Senhor, em sua casa, Senhor. Em sua casa física, mas também em sua casa e coração, Senhor. Que eles possam ser visitados nesse momento pela paz que excede todo o entendimento, pela alegria do seu Espírito Santo, por uma fé renovada, Senhor. Que o Senhor possa ser a cada dia mais unir essa família, Senhor. Que tudo aquilo que um dia, Senhor, foi um impedimento para que eles vivessem o sobrenatural, Pai. Que a partir de hoje venha ser selado, Senhor, esse novo tempo. Esse tempo, Senhor, de harmonia, esse tempo de alegria, esse tempo de amor, de perdão, de restauração, Senhor. Que o Senhor possa restaurar cada área, Senhor, da vida deles, Pai. Mas que o Senhor possa, Senhor, especialmente, Senhor, abraçá-los, Senhor. Para que haja uma unidade, Senhor, de pai, de mãe, de filho, Senhor, de maneira, Senhor, onde um novo legado, Senhor, vai ser construído, Senhor. Eu oro para que esse novo tempo seja liberado sobre a vida deles, para que tudo aquilo, Senhor, que eles colocarem, Senhor, a planta dos pés, que eles colocarem, Senhor, as suas mãos, Senhor, venha a ser aprovado por Ti, Senhor Jesus. Sim, Pai, que dentro da nobreza do coração do Bruno, Senhor Jesus, ele possa viver, Senhor, essa paternidade de maneira sobrenatural, Senhor. Que um novo amor seja liberado sobre o coração dele, Pai. Que um novo amor seja liberado sobre o coração da Ana, Senhor, da Fer, Pai, da família deles, Pai. Que a união, Senhor, venha a ser a palavra-chave, que o amor venha a ser, Senhor, a palavra, Senhor, favorita na casa deles, Senhor. Abençoa, Senhor, a casa, mas também abençoa esse negócio, Senhor Jesus. Que eles possam ter portas abertas, Senhor, não só aqui na Viraí, mas também na cidade de Iriema, Senhor Jesus. Que eles possam ter portas abertas, Senhor, que eles possam ser alinhados aos sonhos que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Que eles vão ser prósperos em todas as áreas. Em nome de Jesus, nós abençoamos. Amém. Que vocês sejam abençoados no casamento de vocês, no negócio de vocês, na vida de vocês, nessa construção de família, que eu já percebi que é uma família linda e que o amor venha reinar na casa de vocês. Em nome de Jesus. Amém. E assim nós encerramos esse podcast. Até a próxima.